Então, bora lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso meeting em comemoração à nossa 100ª aula, a nossa 100ª segunda-feira do Portal Crânio. Então, para quem não conhece o Portal Crânio, o maior portal de ensino especializado em cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. E hoje a gente está aqui na nossa 100ª aula, nosso 100º encontro de segunda-feira, e nada melhor do que fazer um meeting para vocês, trazendo grandes feras aí da fisioterapia brasileira, para discutir temas extremamente importantes da nossa profissão, dos rumos que a nossa profissão vem tomando, tá? Coisas boas, mas coisas ruins também, e que a gente precisa passar, a gente precisa falar isso para o pessoal mais novo, para o pessoal que está em dúvida de muitas coisas, principalmente relacionado à ciência, à pseudociência, e a gente está aqui para discutir, bater um papo com vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desse meeting reflexivos, com a cabeça fervendo, porque a gente tem bastante coisa para discutir e bastante temas espinhosos, digamos assim, polêmicos, mas muito, muito importantes, tá? Hoje a gente tem a felicidade de ter o professor Léo Nascimento, o professor Rafael Tardan e o professor Pacheco. Só que o professor Pacheco, ele teve um problema de ordem familiar, me avisou no meio da tarde, ele falou, se eu conseguir entrar, pediu desculpas, se eu conseguir entrar, eu vou entrar, mas ele vai entrar mais tarde. Tomara que ele entre, vamos torcer para que ele entre. Está com um probleminha de ordem familiar lá que ele me passou. Quem sabe, se Deus quiser, ele consegue entrar. Mas até lá, estou o professor Rafael Tardan, vai se apresentar, o professor Léo, o Pacheco talvez entre, e o Marcelo também está aqui, meu sócio, meu irmão aí da Cranium Cursos, também está aqui no background, aqui nos bastidores, e logo, logo vai estar aqui com a gente também. Beleza? Gente, então vamos lá. Boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Boa noite. Tamo bem. Pessoal que está aqui, boa noite para vocês, beijo. Importante, mandem à vontade as suas perguntas aqui no chat, eu estou controlando, tá? Eu vou participar, mas vou moderar também, então, por favor, mandem as suas perguntas, tá? A gente tem pautas para discutir, uma pauta aqui para discutir, mas fiquem à vontade para mandar as perguntas aí de vocês. Tá certo? Beleza? E manda o link aí para o pessoal, tá? Manda o link para o pessoal, ó, tá tendo uma discussão lá, o bicho tá pegando. Manda aí o link para o pessoal para a gente bater um papo, tá? Rafa, vamos começar com você, cara. Boa noite, obrigado por você ter aceitado o convite. O Rafa acabou de chegar de viagem aí de um curso e prontamente aceitou o nosso convite. É o nosso grande parceiro, assim como o Léo, aí do portal. Primeiro, quero te agradecer de estar aqui, tá? De fazer parte do portal. E eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal rapidamente. Bom, primeiramente, obrigado. Parabéns aí para o portal, né? Eu que trabalho praticamente cabeça e pescoço, eu vejo o portal crescendo cada vez mais e colegas cada vez mais divulgando, né? E, mais uma vez, parabéns aí para vocês. Valeu. E que venham muitos outros aniversários, né? Bom, a minha primeira formação, fisioterapia traumato, ortopedia, né? E depois logo eu me especializei em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Logo depois eu entrei na odontologia para complementar essa disciplina, né, de cabeça e pescoço. Então, tem cursos também de disfunção temporomandibular, tanto em aperfeiçoamento, especialização, quanto em imersão para fisioterapeutas na determinadora orofacial. Bom, acho que é isso, Samuca. Não tem muito, né, Léo? E aí, Léo? Vamos embora. Tá bom, né? Tá bom. Já, Léo, já obrigado, viu? Você ter aceitado o convite, né? Já vou até me ajeitar melhor aqui, que eu tô vendo que estou jogando no Real Madrid. Achei que era um amistoso. Achei que era de boa, mas não. Não, eu sou o professor Leonardo Nascimento. Uma galera aí já me conhece, já dei aula aí no portal. É muito legal ver essas empreitadas da fisioterapia, porque assim, a gente vê que tem gente séria, falando coisa séria, falando coisa de verdade, e eu acho que é essa forma que a gente vai conseguir fazer a nossa profissão ser realmente valorizada. Começar com gente séria, falando coisa de verdade, e falar as coisas de verdade dói.
Né? Então, assim, vai ter hora que a gente vai gostar e vai ter hora que a gente não vai gostar. Eu, como professor de osteopatia, sei muito bem do que eu estou falando. Né? Tem hora que é maravilhoso para o meu lado, tem hora que é uma merda e a gente tem que assumir essas coisas. E vamos que vamos. E é assim que a gente evolui. Mas obrigado pelo convite. Obrigado pelo Marcelão backstage. Então, só para avisar, o Marcelo não está aqui por causa da beleza. Foi o quesito que a gente, né, a gente fez uma votação entre a gente, decidiu que pela beleza era só nós 3 mesmo. É lógico. O pessoal, eu separei uma pauta aqui. Pacheco ficou ofendido e saiu também. O Pacheco ficou ofendido, cara. O Pacheco ficou ofendido. Pessoal, então fiquem à vontade de mandar pergunta. Ó, já tem fã aqui, ó. Bruno, ó. Rafa é minha referência na DTM. Renata. Isso aí. É minha também, viu? Tem muitos colegas aí, ô Samuel, como que nós estamos? Tem o Marcelo que está controlando aí. Tá? O pessoal está chegando. Depois o Marcelo passa aí para mim. Ô, Rafa, se você clicar, você está no lado direito da sua tela, é que a tela dele, não sei se está igual a minha. Se você clicar em comentários do lado direito, tá vendo? Que tem o chat. Olha, nada aí você como tem a galera lá, ó. Trabalhar com uma galera já dando boa noite pra gente. Elogia ele agora, que agora ele tá lendo. Agora ele tá vendo. Isso. Que legal. Beleza. Gente, então é o seguinte, pessoal que tá aqui, tá? A gente tem algumas questões para discutir, mas vocês fiquem à vontade para mandar perguntas. E eu já vou começar, tá? Como o portal também é um portal de cabeça e pescoço, é óbvio que a gente tem algumas questões aqui que eu deixei para separar. Uma que eu discuti com o Rafa, que o Rafa falou assim, cara, eu queria que tivesse essa questão para a gente poder discutir. E, obviamente, o Léo vai conseguir discutir isso também, porque com certeza é uma coisa que aparece. E é extremamente interessante, Léo, esse questionamento do Rafa. Eu acho que a gente pode começar com isso, tá? E depois a gente vai para as outras questões. O Rafa levantou esses dias comigo um assunto que é muito interessante. Afinal, existe dor de cabeça atribuída, de fato, a DTM ou não? Ou é alguma outra coisa? A gente fala que tem lá na classificação internacional, tem uma cefaleia secundária lá, a DTM, mas será mesmo que é a DTM que está causando? Que tipo de DTM que está causando isso? Ou é uma cefaleia tensional? Ou é uma tendinopatia do temporal? Rafa, e aí, cara? O Samuca, o Léo, eu acho assim, eu acho bem interessante quando a gente para conhecer todos os critérios de classificação. Então, eu sei os critérios da Academia Americana de Dor Orofacial, da Internacional de Cefaleia, e o ICOP agora, né, que vem também mostrando nova classificação em ordens das disfunções temporomandibulares e dores orofaciais. Mas aí, com essa experiência que a gente vai levando, e a casuística, né, que leva muito também, eu acho que leva muito também para a experiência, além dos estudos, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Porque a gente sabe os critérios de classificação da cefaleia secundária atribuída às disfunções temporomandibulares. Tem que ser ordem temporal, a partir do momento que começou instalou a disfunção. Uma dor de cabeça pode ser uni ou bilateral, de leve, nem chega a moderada, não piora com a atividade física, não tem foto, fono ou jogo, vômito. Então, é uma dor de cabeça, é aquela dor de cabeça murrinha, né? Que eles falam. E aí, Léo, eu fico pensando sobre isso, sabe? Porque é interessante, eu recebo paciente, o Léo e Samuel, assim, paciente com 55 anos, com uma cefaleia secundária à disfunção temporomandibular. Os critérios exatamente os mesmos, é aqueles que eu acabei de falar. E aí eu faço uma pergunta para ele. Olha, você como que essa dor, acontece isso com frequência? Como que tá? Olha, sempre tive essa dor. E sempre isso passou na minha cabeça. Eu falei, sempre quando? Desde a infância eu tenho essa dor. E aí eu falei, gente, como que uma cefaleia secundária acompanha uma pessoa desde a infância, sendo que toda patologia tem seu curso natural? Perfeito? Isso me remete mais a uma cefaleia primária. Tá? E é interessante que na cefaleia primária, na tensional,
é uni ou bilateral, de leve a moderada, não tem vômito, não tem náusea, mas pode ter foto ou fonofobia. E tem uma comorbidade, que eu coloco como comorbidade nessa patologia, que atua na musculatura mastigatória e cervical, gerando dor musculoesquelética, muscular, propriamente dito. E aí eu falo assim, poxa, será que esse paciente que me encaminharam, será que ele não tem uma cefaleia tensional? E estão diagnosticando com uma TM porque tem uma dor aqui, a dor apertou, eles fizeram o teste provocativo, gerou uma dor de uma escala analógica de 0 a 3, 3, com dor referida e uma dor familiar, a dor de cabeça dele. Poxa, peraí. Então, todas as cefaleias, vamos colocar a migrânia, que tem uma sensibilização central interessante, então a cefaleia também vai dar uma cefaleia secundária DTM. Ou nós estamos falando de cefaleias primárias, alterando a modulação dolorosa, alterando a sensibilização central do paciente e gerando umas dores miofaciais. Entendeu? Então eu levo, e o exemplo pode ser o contrário também. Paciente de 50 anos, Léo, apresentando cefaleia tensional. Mas você já sentiu essa dor? Não, nunca. Nunca senti essa dor. Peraí, a gente sabe, me corrige, Samuca, a gente sabe que as cefaleias primárias, ela pode surgir até 30, 35 anos, Samuel. Não é comum, mas é ok. Geralmente com 14 no máximo, anos, né? No máximo, geralmente com 14 anos, puberdade ali, mas a literatura mesmo prega que é em torno de 7 anos, com uma diferença muito grande de sintomatologia. Mas vamos lá. Aí eu falo assim, mas você nunca teve essa dor? Não, nunca tive. Poxa, como que uma cefaleia primária começa com 50 anos? Aí você vai ver os pontos, tem muita dor miofacial. Aí, se a gente for nos critérios de classificação, na etiologia da dor miofacial, gente, igualzinho, uma dor referida, gerando impressão, uma dor de 0 a 3, 3. Perfeito? Então, assim, é uma coisa para a gente se discutir. Eu acho assim, quando eu vou classificar, quando eu vou publicar algum estudo, lógico que a gente faz todos os critérios do DC, do RDC, o que for, faz todas as palpações, as marcações e fala, olha, cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular, porque está na classificação, eu tenho esse respaldo. Mas não é porque um artigo que foi publicado falando que essa técnica funciona, vai funcionar. Não é porque falando que não funciona, é porque não funciona mesmo, né? A gente tem viés e tudo mais. Então, eu falei, Samuca, tem coisa que a gente precisa discutir. Porque tem um estudo, eu adoro o estudo do Operar, né? Opera Study, Exatamente. Sim. E eles falam uma coisa interessante, jogando para migrânia, que eu estou falando que é mais ou menos, é primária, né? Como a tensional. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que as crises enxaquecosas, mas a gente pode levar um pouquinho também para essas crises tensionais. Essas crises migranosas ou crises dessas cefaleias primárias, reduzem o limiar noceptivo das estruturas miofaciais. Certo. Gente, então eu posso falar que uma cefaleia primária pode facilitar dores miofaciais. E aí pode ser que as dores miofaciais sejam um gatilho, como com certeza. O glúten, o café, o fármaco, né, para essas dores. Então, eu acho complicado. No DC, na classificação internacional, falo, quando você não consegue classificar uma cefaleia tensional de cefaleia secundária DTM, ver essa diferença, trate como tensional, que vai dar tudo certo. Né? Muito engraçado isso. Os melhores medicamentos para cefaleia tensional são a nortriptilina e a amitriptilina, e que, por coincidência, são para as dores miofaciais também. E uma medicação foda, né, Rafa? Porque pega sono, pega ansiedade. Eu gosto. Infelizmente, eu acho que tinham que mexer um pouquinho nela para os efeitos adversos.
Como ela pega muito receptores, tem pacientes que não se adaptam à mitriptilina, por exemplo, engorda, tem todos os efeitos adversos, né, que não são sustentados. Mas nós vamos fugir um pouquinho. E aí eu levantei, Léo, essa bola para o Samuca. Eu falei, Samuca, complicado, porque a gente tem que tratar esse paciente centralmente e tem que tratar esse paciente perifericamente, né? E aí? Não é? Esse é o mesmo tratamento. A gente tinha que dar uma pegada mais nesses critérios para nomear melhor, né? Para a gente identificar melhor esse padrão. Porque ainda está confuso. A minha opinião, Rafa, ainda é confuso. Posso estar... Aqui a gente está batendo papo e a gente pode discordar um do outro, porque ainda, para mim, está confuso isso. Né? Você pega uma cefaleia tensional e o cara com uma dor uma disfunção temporomandibular associada, e você fala, peraí, é uma tensional, é uma secundária DTM? Muitas vezes você não consegue deixar perfeitinho aquele diagnóstico, você sabe o que fazer. Exato. Mas aquilo ali pode ser simplesmente sensibilização. Exatamente. Né? Então, simplesmente a sensibilização. O cara está com tensional e está com dor na TM também. A gente estava brincando, eu sei que não é para cá agora, eu e o Samuel estavam brincando, eu falei com ele, Samuca, da mesma forma, será que existe o zumbido somatosensorial? Ou nós estamos falando de um zumbido que teve uma alteração somatosensorial e potencializou? Da mesma forma, eu acho que podemos estar lidando com uma cefaleia primária que concedeu essa alteração somatosensorial para o paciente, perfeito? Contribuindo para tudo isso, para essas alterações do limiar de dor, sensibilidade da musculatura, né? Por algum motivo, os trigger points, né? Vamos lá, tem estudos ainda que falam que nem sabe se tem, mas vamos lá, nossas bandas tensas, por algum motivo, tem uma probabilidade muito grande de atingir cabeça e pescoço, talvez pelo nervo trigêmeo, não sei. Então é isso aí. Essa é a bola, Léo. É a bola. Léo, no teu dia a dia, cara. Cara, eu vou falar, eu estava escutando vocês e assim, uma das coisas que eu concordo muito é assim, eu acho que o que vai acontecer no final das contas é um processo de sensibilização central. Isso não vai ter acordo, tá? E aí a gente tem aquela velha história que quem vai sofrer no final das contas é o músculo esquelético. Então você vai sobrar para a parte miofascial também. Então assim, e esse negócio de classificação que vocês falam, eu vejo isso também algumas vezes como um problema. Porque assim, a gente vai fazer um estudo, você vai ter que classificar esse paciente exatamente, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que aquele paciente que está no nosso consultório, a gente tem que ter uma licença poética de falar assim, puta, esse cara não encaixa em nenhum diagnóstico desses subgrupos que eu estou aqui na frente. Só que eu tenho que dar uma solução para esse problema. Ele está aqui. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar de 2 pontos, né? Que é assim, primeira coisa, é para uma pesquisa, então a gente vai ter que classificar isso aí, vai ter que melhorar o sistema de classificação, realmente, colocar mais critérios de inclusão e exclusão, talvez, para conseguir chegar num diagnóstico mais preciso. Agora, para o consultório, eu acho que a gente vai, no final das contas, ter que trabalhar tanto a parte da sensibilização central quanto a dor miofascial, que vão acabar se sobrepondo muitas vezes, e a gente vai ter que acabar trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente faz, no final das contas, com esse tipo de paciente, porque esse paciente é um paciente de alta complexidade. Então, a gente precisa ter uma conduta do mesmo nível. Então, assim, esse raciocínio todo, clinicamente é uma coisa, agora, se a gente for pensar dentro de um modelo de pesquisa, é outra coisa. Tá faltando critério, parece, né? Você quer um exemplo? Como que, às vezes, os critérios de classificação é complicado? Se você pega na classificação, Léo, de migrânia crônica, ele fala assim, 15 dias de dor ou mais por mês, por mais de 3 meses. Ou seja, para você ser migranoso crônico, você tem que ter 15 dias de dor. Tá bom. E se eu tiver 13? E se eu tiver 12? É isso. Né? É isso.
Então, é uma... Samuca, e aí eu vou te interromper numa coisinha. Não. Olha como que é complicado isso que eu falo com o pessoal da minha pós-graduação. Eu falo, turma, não quero bagunçar a cabeça de vocês, mas olha que interessante. Olha que interessante. O que é dor para o paciente? Dor é o que está tirando ele do sério, está tirando ele da saúde, não é? Do bem-estar. Independente se é leve, moderada, pulsada, o que for, ele está incomodado. Aí você faz essa pergunta que o Samuel faz, e nos critérios, a gente sabe que no curso natural da crise migranosa, tem uma fase pré-drômica e uma fase pós-drômica, que pode durar mais 72 horas. E a fase pós-drômica, Samuel, é dolorosa, é sofrida. E aí ele pega essa fase pós-drômica que não sabe e coloca no meio do bolo. Aí você perde a conta. E hoje a gente pode falar, mas é isso aí que fode, cara, muitas vezes a pesquisa também, dentro da fisioterapia. Sabe? O perfil de paciente, cara. Migranoso crônico e episódico. O cara tinha 13 dias, você vai pôr a porra desse paciente aonde? Ele tinha 15 dias, mas e o cara que tem 13? E você pegou o cara na crise ou não? Então, tem várias coisinhas aí que também acaba ferrando dentro da pesquisa, né, Rafa? Léo, você queria falar? Desculpa. Não, na verdade é exatamente isso, porque assim, é o cara de 14 dias de dor. E aí, como é que você faz? Para onde ele vai? Tem ou não tem? Entendeu? E aí, é aquela história que eu estava falando. Quando esse cara chega no consultório, a gente consegue propor uma solução. A gente fala assim, não, então tá bom, vou considerar que é crônico e vamos embora. Agora, você está fazendo uma pesquisa, você fica vendido. Fudeu, você precisa ter um critério diferente, entendeu? Para isso. Só que a pesquisa tem que ser replicável. E aí, para ser replicável, você precisa utilizar. E a outra coisa foi que o Rafa falou, a questão da percepção da dor. A percepção de dor, às vezes, do paciente tem um processo de acomodação que, assim, ele ficou 12 dias com a cabeça latejando, incomodando. Ele deu aquela acostumada, ele teve uma festa no final de semana e diminuiu a sensação. Ele considerou 12, mas ele teve 15. Porque no final de semana ele foi passear, ele fez não sei o que, ele desencanou da dor. Então ele não teve a mesma atenção de quando ele estava sentado no computador na casa dele, trabalhando não sei o que. Então ele só mudou o foco, e aí diminuiu a percepção. E aí é o problema, se você ficar só na percepção, você não vai conseguir classificar. Agora eu vou jogar mais uma, então. Até mesmo a literatura, até publiquei há pouco no Instagram lá, Samuel, sobre um artigo muito interessante falando sobre alimentação e exercício físico, muita informação interessante, sabe? Para você se enxaquecosos. E ele fala lá, você sabe qual que é um ótimo instrumento para você? Porque, de fato, turma, é raro não, acontece de não conseguir diagnosticar o paciente na primeira consulta. E sim, diagnosticar na terceira consulta, sem problema. Os melhores cefaliatras afirmam isso. Agora, sabe o melhor? Quando você está com dúvida, o que a literatura pede para você fazer, Léo? Te dá um diário de dor. Cara, será que o diário de dor... Agora eu quero ouvir. Será que o diário de dor me remeteu a isso que o Léo falou? Eu estou pegando para o paciente que eu quero que ele saia daquele padrão condicionado de dor e fala assim, olha, agora eu estou te dando um diário, eu quero que você anote quando começou, quando está pior, que horas está pior, o que você tomou e quando passou. E o interessante da dor de cabeça é assim, o paciente sabe que horas começou. Aí ele toma um medicamento, ele se distrai, aí você fala, e aí, melhorou? Não tô sem. Ele não consegue escrever no diário. Agora, com o diário... E não percebeu. E com o diário, será que gera uma hipervigilância? Eu ia falar exatamente isso aí. A sensação que eu tenho é que esse tipo de relato que a gente pede para o paciente de diário de dor acaba gerando uma hipervigilância no paciente. Eu não tenho dúvida. Que foi, só para você ter ideia, eu já não tenho dúvida, antigamente, né? Eu acho que muitos de nós fazem isso ou fazia, em vez de você cumprimentar, dando bom dia para o paciente que acabou de chegar no seu consultório, e aí, tudo bem? Bom dia. Você fala, bom dia, e aí, como que está hoje a sua dor? Como que está o seu período de dor? Olha, isso eu cortei da minha agenda, literalmente, porque se estiver doendo, ela vai falar para você. Então,
nas entrelinhas, no atendimento, eu vou puxando isso. Porque a gente tem que tirar o foco de sofrimento ou mesmo de valorização de dor para paciente. A gente sabe que a gente sabe que todo paciente, vamos falar migranoso ou com cefaleia tensional, que são as duas mais, né? Que a gente mais vê, eles têm um fenótipo típico, né? De paciente autossuficiente, de pessoa autossuficiente, se cobra muito. Atencional, principalmente. São muitos diretos, muito correto, responsabilíssimos. E outra, não aceita não. Fala, eu tinha um professor meu que chamava Ariovaldo, que era um cefaliatra, ele deu até baixa no conselho de medicina dele e virou professor de fala, de presença e tudo mais. Enfim, e ele falava isso comigo, falando assim, Rafael, se você quiser contratar uma secretária boa de serviço, contrata uma migranosa. Vai mesmo. Um ótimo perfil. Mas é isso aí, a gente vai lá e dá o que ela quer, um alimento, né? Talvez a gente jogou essa paciente por uma hipervigilância, talvez é o que ela queria. Pois é, cara. Pois é. Eu sempre pensei nisso, sabe? É uma boa ferramenta? Depende do paciente, pode ser uma boa ferramenta, mas no meu modo de ver, os meus pacientes são todos crônicos. Ok, se eu der um diário de dor pro cara, eu vou conseguir ter uma boa base, talvez, de quantos dias de dor, que período que foi e tal. Pode ajudar a nortear o tratamento? Pode. Tem muitos neuros que gostam e usam, né? Só que o cara fica pensando na porra da dor o dia inteiro. Nós vamos mudar isso. Põe na geladeira e coloca lá. Peraí, tô com dor? Sim? Não, peraí. Sabe? O dia inteiro esse negócio. E eu preciso tirar essa hipervigilância, porque faz parte do tratamento de um paciente com dor persistente tirar esse comportamento de hipervigilância. Eu preciso diminuir essa rave cerebral de catastrofização, de hipervigilância, essa sensibilização central. Né? Faz parte do processo de educação em dor. Essa é a minha visão como clínico. Eu não estou falando como pesquisador. Como pesquisador eu preciso. Mas a minha visão como clínico, muitas vezes o diário de dor mais me atrapalha do que me ajuda. Você pode pensar isso para qualquer coisa. A gente está falando de cefaleia, mas você imagina o cara o dia inteiro olhar aquele papel na geladeira para preencher, cara. Esses dias, o meu diário de dor fica na gaveta lá, nunca usei, não uso mais, né? Mas há pouco tempo eu tirei ele, porque eu dei para um paciente, sabe o quê? O paciente estava me confundindo sobre neuralgia trigeminal. Falei, olha, leva esse diário aqui, eu quero saber quando tem a dor, eu quero que você veja a característica dessa dor, porque não tem como uma dor neuropática atingir V1, V2, V3. Isso aí é de esclerose múltipla, você não tem esse perfil. Aí funcionou bem. Aí ele falou, opa, aí chegou. Realmente, dor neuropática, mais próximo do lábio, inferior, e o resto é pontada. Dor miofascial, clássica. Né? Mas e o que é dor? Então, às vezes, a gente tem que ver isso, mas eu concordo que para dores de cabeças, a não ser se você está com um diagnóstico, precisando fechar um diagnóstico mesmo, usa esse instrumento. Diagnóstico impreciso, fecha o diagnóstico e pronto, joga fora isso. Não é? Exato. Eu acho que é muito mais por aí do que tentar utilizar como uma ferramenta diagnóstica para todo mundo, e exatamente pelo que o Samuel falou. Vai ter paciente que só por ter que ficar lembrando disso vai entrar numa hipervigilância desnecessária, e aí a gente vai ter mais problema ainda de sintoma do que se não tivesse usado. Agora, um diagnóstico diferencial, algumas vezes vai ser muito importante fazer isso. Exato. Você tem um motivo, né? Tem um porquê. Se você começa a distribuir isso, na minha humilde visão de clínico, eu acho que pode atrapalhar, gente. Principalmente se você pega pacientes muito crônicos, né? Com dor persistente, né? Você vê que a gente está discutindo... pode falar. Eu ia dar uma zoadinha aqui, porque o Rafa falou assim, encontrar não sei o quê. Então não dá para encontrar a causa da dor na primeira sessão. Muitas vezes não dá. Tá bom.
Talvez. Só queria deixar registrado, então. Tá, beleza. Cuidado, né? Cuidado com esse negócio de encontrar a causa da dor. Porque, às vezes, né, a ciência e a pseudociência... A pseudociência pode ser mais sedutora que a ciência, né? Exato. É isso que eu ia puxar agora. Léo, porque a gente está falando de ciência pura, né? Nós estamos falando disso de classificação e tal, né? Tentando trabalhar, né, com a ciência ali debaixo do braço. E aí o que eu queria jogar para vocês é o seguinte: nos últimos dias aí, né, a gente presenciou algumas coisas complicadas. A gente tem que tomar cuidado até com o que fala, porque parece que dependendo do que você fala, gera processo. Eu vi esses dias o Léo Costa falando isso, né? Enfim, mas o pessoal da Físio acho que sabe o que aconteceu, né? Um absurdo que aconteceu aí dentro da fisioterapia. E aí eu jogo a pergunta para vocês dois, né? A ciência e a pseudociência na fisioterapia, né? Aonde está o problema? O que está acontecendo? Eu não sei. Não sabe, Rafa? Eu não sei, eu estava fora, eu não sei. Eu estou longe disso, eu não sei o que aconteceu, não. Explica para ele, Léo. Cara, é assim, ó. Tem que medir, né? Precisa pensar como é que vai falar. É assim, ó. Teve um profissional de saúde que deu uma declaração num veículo de grande circulação, num jornal de grande circulação, falando alguns absurdos sobre, por exemplo, bom, vou falar o que é, porque não vai fazer diferença, que a corrida prejudica a cartilagem do joelho, parará, e tem aqueles clássicos que tem uma outra que me mandaram hoje, que eu não sei quem foi que deu a declaração, que fala que o celular causa dor cervical, não sei o que, aqueles clássicos. E qual que é o grande problema, né? A gente tem essa... É que, assim, a pseudociência e a ciência, no meu modo de entender, a pseudociência é muito mais sedutora. Por quê? Porque ela fala o que você quer ouvir, não o que você precisa. Então, o que acontece? É muito mais fácil aquele pseudocientista usar 2, 3 artigos científicos que corroboram com a opinião dele e falar assim, não, claro, eu estou certo, olha aqui, tem 3, 4 evidências que mostram isso. E ele esconde 150 artigos científicos que falam o contrário. O que acontece? É muito mais fácil você ser um pseudocientista, é muito mais sedutor você ser um pseudocientista e falar só o que os outros querem ouvir. Agora, se você quiser realmente se incomodar com as coisas e falar assim, eu preciso abandonar isso, preciso fazer tal coisa, aí você precisa ter um critério maior. Então, o grande problema que a gente vê hoje é assim, a notícia ruim, né? A gente já sabia disso, mas a notícia ruim vai muito mais rápido que a notícia boa. E aí a gente tem profissionais totalmente desatualizados, que acho que a gente recebe isso todos os dias, nos nossos consultórios, de pacientes totalmente mal orientados com relação a hábitos. Não, essa sua dor cervical, essa sua cefaleia vai melhorar se você trocar o travesseiro. Quem nunca escutou uma... Qual paciente nunca falou uma dessa para nós? Né? Então, assim, isso é uma batalha diária nossa, que a gente fala assim, não é o travesseiro, dona Maria, fica tranquila. Vamos entender o que está acontecendo com a senhora, vamos ver por que está dando essa dor de cabeça, vamos avaliar direitinho, vamos fazer uma triagem, aí a gente vê a melhor forma. Mas a pseudociência, ela impera, ela é muito mais fácil de ser jogada do que a ciência de verdade, né? Porque a ciência custa, né? Tem essa questão, e teve uma questão também da ozônio, né, Léo? Verdade, da ozônio também. Era essa. Você ficou sabendo? Aqui, gente, eu estou pensando aqui, eu acho, eu não sei, minha visão é uma outra, sabe? Levantando aqui, conversa fiada, tá? Eu acho que a gente tem que ser maior do que isso. Você sabe por quê? O profissional vai ter, falando o que quiser, ainda mais uma rede de Google, o que for, que não é científica, perfeito? Eu acho assim, os profissionais, esses comentários que a gente faz, eu, graças a Deus, nem recebi em minhas redes de WhatsApp, sabe, falando sobre alguma coisa disso, é porque, assim, eu espero que todos nós, profissionais, não
vincule essas informações, e sim em literatura. Eu acho que isso está muito mais abaixo. Eu acho que eu nem perco literalmente o tempo falando sobre, comentando. Há pouco tempo, o Léo, teve como chama isso? Influência digital? Influencer? Enfim, que foi no dentista, o dentista falou que cárie gerava DTM. Cara, que loucura! Todo mundo, todos os especialistas em DTM foram dar depoimento nas redes sociais. Até o pessoal, até a moça que faz o marketing lá para mim falou assim: você não vai falar nada, não? Eu acho que é interessante. Eu falei: não, eu não me recuso. Para quê? Só porque um cara falou uma coisa que não tem nada a ver. Poxa, tá com dor? Vai lá na literatura. Tá aí, tá cheio. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter um outro olhar. Igual, quando vocês me falaram aí desse profissional que falou o negócio da corrida, eu, inocentemente, eu logo pensei, falei, talvez ele está falando que pessoas acima de 40, correndo acima de tantos quilômetros por dia, pode gerar dor no joelho, um desgaste. Não sei. Eu não sei o contexto que ele falou isso. O fato é que a gente tem que começar. Há pouco tempo, o Samuca, teve uma discussão aí, aqui hoje nós estamos falando para onde vai a fisioterapia, e é mais ou menos isso que eu vejo, o pessoal quebrando o pau, falando, não, é um absurdo liberar injetáveis para o fisioterapeuta. Eu falei, absurdo por quê? Porque vão sair fazendo, você vai saindo fazendo à toa? Então não. Estude, se aprimore e faz. Eu acho que a fisioterapia, quanto mais liberar coisas, técnicas para o fisioterapeuta, é melhor para a gente, é melhor para a nossa classe. Cabe a gente estudar e correr atrás. Vou te falar uma coisa, só para não complementar. Eu fiz a graduação na odontologia. Turma, eu não tive uma aula de harmonização orofacial. E hoje existem dentistas fazendo harmonização muito melhor que dermatologistas ou cirurgião plásticos. Aprimore. Lógico, tem doido para tudo? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas o negócio eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo. Liberou. Acho que está tendo um boato aí que está para liberar toxina botulínica para o físio. Cara, ótimo que libere. A toxina botulínica não vai atuar só na estética, mas sim em dor. Nós vamos poder ajudar muitos pacientes com dor crônica. Entendeu? Rafa. Oi. Pode falar, pode terminar. Não, é mais ou menos isso. Só joguei isso aí porque eu acho que eu acho que é mais ou menos essa linha mesmo que a gente tem que ter, entendeu? Agora eu vou te fazer uma provocação. Pode, a hora quiser. Você tem... Vamos pensar assim, você não tem um receio de, quando começar a liberar isso é aquilo. Número 1, o fisioterapeuta ele tem que estar apto a trabalhar com aquela determinada técnica. Quem vai dar essa aptidão, essa capacitação? Número 2, essa técnica, ela de fato tem evidência científica que nos dê suporte para utilizar? Porque o meu receio é que você comece o fisioterapeuta comece a buscar a sua, vamos dizer assim, Formação? aumentar a sua capacidade de agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo, vamos liberar isso, porque... Só que eu preciso de evidência científica mínima para aquilo, né? E eu preciso de capacitação para aquilo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da toxina botulínica. Né? Vamos supor, né? É um procedimento que você precisa de uma formação importante, uma formação séria. O COFITO, o CREFITO vai regular isso. Ok. Quem vai dar essa formação? Vai ser o CREFITO? Vão ser cursos? Porque vai começar a pipocar cursos por ali, por aqui. Então, a minha preocupação em relação à liberação de algumas coisas, ou a liberação, assim, são nesses dois pontos.
Mas aí, o que você pensa disso? Depois eu quero ouvir o Léo também. Eu acho que isso é o mercado. O mercado vai acontecer isso, vai abrir, mas depois fecha. O Léo, você mesmo falou, ele é osteopata. Tem escola de osteopatia para todo mundo. Agora, qual é a escola? A escola. Vocês estão me entendendo? Então, eu acho que vai acontecer isso. De fato, como acontece em qualquer área. Mas eu acho que o papel do conselho não é pegar na mão do fisioterapeuta e falar, ó, vem cá, você não sabe, vem cá que agora você vai saber. Não, ó, tá aí. Por quê? No mercado vai acabar, ele vai atender 2, 3 pacientes no máximo, não vai atender mais. O mercado elimina ele. E vai ficar aquele que se aperfeiçoou num lugar interessante, que buscou alguma coisa sólida, né? Numa escola, talvez vinculada ao conselho, não sei, aí tem que começar porque não tem a base, né? Ou não, ou fala assim, olha, perfeito, a fisioterapia vai começar a atuar nos injetáveis, hipotético, tá, turma? Então, a partir de agora, lá na faculdade vai ter uma disciplina, né? Um semestre de injetáveis. Quem formou até lá, quem formou com essa disciplina, vai embora. Quem não formou tem que se habilitar. Não sei. É uma coisa assim que estou levantando, mas não é minha função pensar nisso, não. A minha função é apagar o fogo com gasolina. Agora é assim, ó. Um ponto que vocês falaram, eu quero ir um pouco antes. Tá? Concordo com os dois, basicamente. Eu acho que o mercado vai regular, vai se autorregular naturalmente, sim. Só que eu vou um pouco antes. O grande problema para mim é o seguinte. Nós formamos em fisioterapia, tá? Eu me formei em fisioterapia no ano de 2000, tá bom? E eu tive uma formação muito boa com relação à evidência, com relação à prática baseada em evidência, e depois eu fui buscar mais ainda isso. Sim. Eu fui para o meu mestrado, fui para o doutorado e fui buscando mais esse conhecimento técnico-científico. Qual que é o grande problema para mim? O grande problema para mim hoje é que o fisioterapeuta que sai da 99% das graduações de fisioterapia do Brasil, ele não sabe olhar um artigo científico, não sabe, por exemplo, olhar o professor colocar uma ventosa e ele não sabe ir lá no PubMed e falar, será que isso aí serve para alguma coisa? Ele não sabe se fazer essa pergunta. E a partir do momento que esse profissional fisioterapeuta não sabe fazer essa pergunta, ele está sujeito a comprar qualquer merda e achar que é a solução. E esse é o meu medo. E esse é o meu medo também. O problema é assim, a gente precisa melhorar a massa, que foi a primeira coisa que eu falei aqui. É muito importante dar voz para profissionais que saibam falar baseado em evidência, que tenham esse conhecimento, e os fisioterapeutas precisam seguir esses profissionais. Eu falo assim, se você começar a seguir um monte de profissional que usa kinesiotape, você vai achar normal usar kinesiotape. Claro. Se você segue, entendeu? Então, assim, cria um ambiente para você, fisioterapeuta, que você tenha boas informações de qualidade. Qual que é o problema? O que são informações boas de qualidade para um fisioterapeuta que não tem o senso crítico que a gente tem aqui? Essa é a merda. Então, assim, concordo com tudo que vocês estão falando. Meu problema é a graduação não ensinou. Muitas pós-graduações fazem o cara falar, não, você tem que produzir um artigo científico e dar uma aula de metodologia que é porca. E o cara não sabe fazer. Esse é o problema. Então, assim, a falta de formação científica joga a gente num mercado que, assim, o cara fala assim, não, eu vou comprar o curso de ozônio, eu vou comprar o curso de ventosa, vou comprar o curso de kinesiotape, já vou montar meu consultório. Meu, ele tá... O mais curto que tiver, né? Exato. E se tiver online mais barato, melhor ainda. Mais curto. Eu lembro disso do Pilates, né? O grande problema, para mim, é a falta de critério. Por exemplo, quer ver um negócio? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês, porque eu acho que vocês vão chegar num critério parecido com o meu. Quando vocês vão fazer um curso, como é que vocês sabem se o curso é bom ou não?
Como é que você faz isso, Samuel? Você fala assim, pô, quero fazer o curso tal, vou procurar. Quais os critérios que você usa? Eu vou saber se, primeiro, aquela técnica, aquela ferramenta tem evidência, quem é o professor, referência do professor. Eu vou buscar essa informação. Se eu nunca ouvi falar do cara, né, eu vou buscar isso aí. Né? Agora, Rafa, você faz alguma coisa diferente disso? Não. Agora é o seguinte, vamos chutar um número? Quantos por cento dos fisioterapeutas fazem essa mesma coisa? Porque aí cai naquele marketing, né, agressivo, né, Léo? Nós estamos vindo hoje da era digital. Até a não entrega. Da era digital, eu estava vendo aqui, quando eu entrei aqui, vocês estavam conversando, na DTM também tem fisioterapeutas que jura ensinar o fisioterapeuta curar a DTM em uma consulta, em uma sessão, curar o zumbido, curar não sei o quê. Cara, é complicado. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que ir com muita cautela mesmo. Isso eu concordo plenamente. Cara, um passo antes do que vocês falaram, vocês percebem? O que vocês estão falando, concordo contigo. Estão falando é isso, eu concordo. O problema é lá atrás. A base está errada, né? Vamos dar um passo antes? Porra, na graduação, como é que você saiu da graduação? Será que você tinha os mesmos critérios que você tem hoje para escolher alguma coisa? Não. Para escolher uma técnica para usar no seu consultório, você não tinha o mesmo critério. Mas por quê? Você foi buscar, você foi ler artigo pra caralho, você sentou a bunda na cadeira, você discutiu, você foi em congresso, você foi não sei o quê, e você formou um bom profissional, com um bom embasamento. Mas isso, nós estamos entrando numa era. Nós estamos entrando numa era, Léo, complicada, que eu estou achando difícil, eu não sei como que vamos sair dela. A gente não precisa ir longe. Da mesma forma que você está falando isso dos profissionais, acontece isso dos pacientes. Há pouco tempo, minha secretária me falou, Rafael, tem uma paciente aqui querendo, porque ela está com 2 referências, você e um outro profissional, ela está querendo seu Instagram, porque ela quer ver como que você é. Eu falei, não, passa meu currículo Lattes. Eu uso mais. Quase que eu falei isso, passa meu Lattes. Vai passar meu Instagram? Está mais atualizado que o Lattes, que o Instagram, fala para ela. É brincadeira, mas isso que nós estamos entrando. Léo e Rafa, coincidentemente, né, 2 coisas que eu queria comentar. Coincidentemente, falando isso do Rafa, uma influencer, há umas semanas atrás eu vi isso, uma influencer estava dando uma entrevista de como ela escolheu a dermatologista dela, tipo, uma coisa assim. Ela ligou na clínica, era uma clínica de vários dermatologistas, acho que é em São Paulo, Léo. E aí, ela estava entre uma e outra, aí a secretária falou assim, eu vou passar o Instagram delas e aí você decide, tá? E é assim, ela pegou o Instagram de uma, pegou o Instagram da outra, aí ela deu uma olhada no Instagram das duas, viu que uma era mais comunicativa, falava melhor, e ela num podcast falou assim, então aí eu acabei escolhendo por ela, porque eu achei ela mais para cima, mais comunicativa, ou seja, foda-se o que você estudou, o seu Lattes, então, como você tem o dom da oratória, você deve ser melhor, né? Então, é um negócio, assim, absurdo, né? Agora, uma outra coisa da formação que o Léo estava falando, eu dei aula em universidade, né? Eu dei aula em faculdade, em 2 faculdades particulares, uma no interior de Minas e depois aqui em Ribeirão. O que a gente vê é que nas faculdades particulares, existem alguns, não todas, claro, mas existem um conglomerado, né, uma comprando a outra, virando grandes conglomerados com ações na bolsa. E que a ideia, Rafa, eu vi isso de dentro, a ideia é ter clientes e não alunos. O negócio é ter clientes. E o cliente, ele tem que ter sempre razão. O professor, cada vez mais, ele está acuado, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala e com a sua rigidez, tá? O que aconteceu comigo, por exemplo, eu posso falar, eu dava cinesiologia e era uma sala de 80 pessoas, 50 não atingiram a média. 50. E o semestre acabou, me retiraram a cinesiologia, colocaram para outro, para poder facilitar, porque isso não pode acontecer, né? Eu via professores que não entendiam nada daquela matéria, né, sendo passados para dar uma outra disciplina, que eles tinham que correr atrás e pegar o que o Léo falou no comecinho aqui do meeting.
né? O cara não manja daquilo, aí vai pegar o livro, vai ler, entendeu? E vai passar para o aluno. É a mesma coisa, vai dar um curso online, o cara nunca estudou aquela porra, ele vai abrir um livro e vai ler. E o coitado do professor vai ter que pegar um livro de uma matéria que ele não tem nada, assim, de afinidade, ele não entende aquilo, ele vai ter que dar aquilo. Que formação que esse aluno vai ter também, né? Mas isso não interessa para os donos das faculdades. O que interessa é o money, que um amigo meu fala, é o money, a linguagem do money talks. Você conhece o Bernardo Sampaio, Léo? Daí de Guarulhos? Um colega meu de São Paulo. Ele é do ITC. Ele fala, é o money talks, entendeu? É a linguagem do dinheiro. Né? Então, o problema realmente está na base, né? Tá na base. Esse é o grande problema. Então, a coisa está complicada. Temos alguns comentários. A Eliane dizendo que o mercado elimina, mas a que custo esse tipo de profissional, né? Quantos pacientes vão passar por esse profissional antes disso acontecer? Uma reflexão importante, né? Uma reflexão importante. O Murilo Souza, o negócio que acho que ele quer dizer, toda a base da área de saúde estar precária, né? Sabe qual é um problema? E eu não sei se acontece isso em outras áreas, mas, por exemplo, quando um paciente vai num médico e o médico propõe um tratamento que não resolve o problema dele, esse paciente não sai falando que a medicina não funciona. Ele vai procurar um outro médico. Quando a gente fala de fisioterapia, não acontece a mesma coisa. Quando o paciente vai num fisioterapeuta e faz um tratamento, qualquer que seja ele, e o tratamento não funciona, esse paciente automaticamente fala assim, eu já fiz fisioterapia, mas não funcionou. Ele não vai procurar um outro fisioterapeuta que pode ter uma outra abordagem. E isso é cultural. E eu não sei por que isso acontece. Mas acho que todo mundo já ouviu isso no consultório algum dia. Não, já fiz fisioterapia, mas não funcionou para o meu caso. Não, mas pera... E aí acontece no consultório, eu falo assim, então, posso te avaliar para ver? Aí eu avalio, converso, contextualizo, explico, traçamos objetivos em curto, médio, longo prazo, não sei o que, não sei o que. Aí o paciente fala assim, mas a outra fisioterapia que eu fiz não era assim. Aí a vontade de falar assim, não, aqui agora você está fazendo de verdade, antes você estava brincando. Porque como é que o outro cara trabalha se ele não avalia o paciente? Entende? Então, assim, tem um problema vinculado diretamente eu acho que você falou tudo. A gente tem que se impor. Isso é fato. Tem que se impor. Eu quando eu estava lá literalmente só na físio, Léo, direto, minha secretária falava assim, Rafael, essa paciente, eu cobro uma consulta de avaliação e dentro dessa consulta eu faço o meu plano terapêutico, que aí é um orçamento à parte. E aí a paciente fala assim, a minha secretária fala, Rafael, a paciente já está com diagnóstico, ela não precisa do diagnóstico, ela quer fazer fisioterapia, é o que ela está falando. Foda, cara. Eu falei assim, olha, eu não preciso mais comentar, né? Então, é isso. É isso aí. Continua. Não, aí eu literalmente falo, então você chega para ela, pode falar. Fala, olha, dentro do seu diagnóstico vai ter o diagnóstico, a leitura do fisioterapeuta dentro desse diagnóstico, que vai alterar todo o curso do tratamento. E isso ele tem que conhecer, não pode deixar de conhecer. Aí, Léo, eu fui para odonto também, né? E aí eu achei que isso era só da físio e fiquei feliz, porque não é só da físio. Hoje, eu recebo paciente da secretária falando assim, Rafael, a paciente só quer fazer uma placa. Quanto que é a placa? Eu falei, não, eu não faço só uma placa. Não, porque o dentista dela falou que ela está com bruxismo, precisa da placa. Aí eu falei, então você fala para ela que eu tenho que avaliar. Eu já falei, mas ela não quer pagar a avaliação. Eu falei, então fala. Não, então tchau. E vai ter um cara que vai fazer isso. Ela quer só placar. A gente não é técnico. Exato. Eu não sou aquele que, né? Então, é esse discurso que precisa estar automático para o fisioterapeuta. Assim, olha, eu preciso avaliar, na minha avaliação eu vou entender o que está acontecendo, vamos estabelecer os critérios de avaliação, parará, e aí a gente vai fazer um plano terapêutico. Combinado? É assim que funciona. Agora, se por isso que a formação é importante, né, Léo? Exato. Só que aí o que acontece? Para fazer tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que saber usar questionário validado,
Você vai ter que saber usar modelos de avaliação, você vai ter que saber o curso natural das condições, você vai ter que saber estabelecer um prognóstico, você vai ter que saber quais as melhores intervenções. E aí? Aí vai ter que estudar, né? Não é só colocar ventosa em tudo, né? O Felipe está falando aqui. Trabalhei 9 anos no SUS e a cultura era da eletroterapia. Quando passei a usar a abordagem da terapia manual, os pacientes passaram a estranhar e dizer que eles queriam um choquinho, né? Você vê. Ô, Léo, agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Baseado no que o Rafa falou aí também, né? Dos pacientes, é aquele cardápio. Não, eu não preciso de consulta, não, eu quero só a sessão. Dentro da osteopatia, tem muito essa questão do cara falar assim, não, eu queria que você estralasse as minhas costas, eu queria que você... Eu só queria isso, Léo. Tem alguma coisa nesse sentido? É assim, sempre tem. Só que o que acontece? Hoje, dentro do meu consultório, da forma que eu trabalho, já não tem mais. Então, assim, eu não trabalho puramente com osteopatia, basicamente. Eu uso algumas manobras de osteopatia dentro de um raciocínio clínico fisioterapêutico, porque eu trabalho com paciente de fisioterapia musculoesquelética. Então, assim, eu trabalho com dor lombar, dor cervical, atendo pouco paciente, mas atendo ainda um pouco de paciente com cefaleia cervicogênica, a maioria. O que acontece? Esse tipo de paciente é o paciente que não dá para fazer só o tratamento passivo. Então, se eu ficar só na manipulação para dor lombar, só na manipulação, não vai melhorar. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu trabalho com um raciocínio, se o paciente precisa, eu faço às vezes até 2 atendimentos na semana, mas um atendimento de terapia manual, o outro de exercício. Então, assim, os pacientes hoje já perceberam que, assim, não vai ficar só deitadinho na maca, tomando estaladinha para cima e para baixo, porque não é assim que funciona a vida. Entendeu? Mas sempre tem paciente que, quando vem pro dia do exercício, fala assim, você não vai instalar nada hoje? Não, hoje não. Vai, basta. E aí já acostuma, entendeu? Mas, assim, sempre tem, né? Ó, estão te zoando aqui, ó. O Luiz Felipe, ó, admiro demais o professor Leonardo, desde a época que estivemos presos juntos em Presidente Bernardes. Sempre conversamos. Era meu companheiro de cela. Obrigado por mostrar que vale a pena seguir o caminho da verdade. Mande um salve para os irmãos de Bangu. Boa, Luiz Felipe. O Samuca, mas e aí? Nós levantamos a bola lá da cefaleia cervicogênica, não, da cefaleia secundária, e aí? Qual que é a opinião de vocês? Eu falei, vocês não falaram, agora eu fiquei até curioso. Eu falei, não é possível, será que só eu estou pensando isso? Eu achei que eu tinha sido claro já, né? Mas para fechar o meu raciocínio, exato. Eu acho que existe, mas no momento, atualmente, os critérios ainda são confusos e não dão condições para a gente bater o martelo perfeitamente. Tanto é que a própria classificação internacional de cefaleias nos diz: se você estiver com uma secundária na sua frente e com sintomas de tensional, veja e trate, diagnostique como tensional. O ICOP também mandou uma mensagem falando que tem que ser revisto. Tem que ser revisto isso. Vou dar um outro exemplo. Na minha opinião, nós estamos lidando com uma cefaleia tensional com uma comorbidade muscular. Exato. Uma dor miofascial. E da mesma forma que o paciente que encara... Porque o que acontece? Dor de cabeça tem a linha, não é, Samuca? Isso. Tudo que tem na linha de cima é dor de cabeça. Então, se o paciente sente uma dor no temporal, para ele é dor de cabeça. Mas quando você fazer a palpação, está lá uma dor miofascial gerando, né, sendo familiar aquela dor de cabeça. Eu não sei se eu vou ficar claro, se vocês vão conseguir entender. Porque tem uma diferença entre dor de cabeça e dor na cabeça. Perfeito. Isso. Perfeito. Né? Dor de cabeça e dor na cabeça. Vou dar só um exemplo que me veio agora, Rafa. Você falou... Existe um trabalho, acho que de uns 2 anos atrás, saiu na Cefalalgia, dizendo o seguinte: uma nova proposta para pegar esse negócio de migrânia crônica e baixar esse número de 15 para 8 dias. Então, a proposta não foi aceita ainda, é um trabalho. Falou, ao invés de 15 dias de dor ou mais para ser migrânia crônica, vamos colocar 8. Né? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente para melhorar os critérios. Ajuda, né?
Mas a questão da cronicidade ainda vai ficar um pouco na subjetividade, mas o clínico ele vai conseguir pegar. Ó, tem sinais e sintomas de sensibilização, de dor persistente, eu vou pensar como crônico e não como episódico, né? Mas é uma ideia, né? Essa questão. A questão é que quando a gente pensa assim, eu vou dar um exemplo, o Léo, ele também de vez em quando apanha, né? Coleciona alguns haters aí também, né, Léo? Né? Eu coleciono, eu acho que eu não tenho tanto quanto o Léo, mas já apanhei um pouquinho, e eu fui para Portugal dar um curso de cefaleia, né? O ano passado, muito me honra, assim, né? Fiquei muito feliz, né? E quando eu comecei a falar sobre DTM, eu até tinha um grande fisioterapeuta lá de DTM, ele falou assim, mas existe cefaleia secundária DTM? Eu falei, cara, vamos ter que falar o curso. Quem que era? Eu conheço todos lá. Acho que é o Thiago. O Thiago. Thiago é da Sociedade Portuguesa. Gente finíssima. E eu falei assim, tem. Falei, Thiago, cara, eu queria parar o curso agora para a gente bater um papo sobre isso, né? Falei, tem. Mas por causa disso. Ele falou, é verdade. Aí, senão ia interromper o curso para poder discutir isso. E outra discussão boa foi a questão do ponto gatilho que você levantou, Rafa. Afinal, tem ou não tem, né? Aliás, tá fugindo do tema aqui, mas vamos aproveitar. Porque isso é uma coisa... Eu já atendi muito paciente com dor miofascial ou mialgia mediada centralmente, ou o que for. Eu nunca peguei um ponto gatilho. Eu já peguei uma banda rígida, banda tensa. Ponto gatilho, pontinho, como a literatura fala, que é uma formaçãozinha que você encosta. E eu nunca vi, não. Ô, Léo, existe ponto gatilho? Não, vamos aproveitar esse gancho, porque eu acho que é importante para os físicos que estão aqui. Você acha que existe? Uma das coisas que eu penso é o seguinte. O primeiro problema de diagnosticar ponto gatilho é que a gente tem que ter uma pressão por um determinado tempo para ver se reproduz os sintomas. O que acontece? A gente aprende a diagnosticar ponto gatilho só pondo a mão, ver se dói. E aí, o que acontece? A gente está avaliando, às vezes, um ponto que está mais sensível e não é um ponto gatilho. Uma hiperageosia, exatamente, você falou tudo. É a primeira coisa. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus alunos, que eu falo em aula, é assim, quando você vai avaliar um ponto gatilho, você precisa de duas variáveis, pressão e tempo. E se a pressão, por determinado tempo, reproduz o sintoma do paciente. Se isso não acontecer, então, assim, a gente tem na teoria, né? Você tem que utilizar 5 newtons de pressão. Aí é meio impossível você conseguir dosar isso com a sua mão. Olha só, Léo. Você tem que manter uma pressão, e aí o que a literatura diz por 5 a 20 segundos, no mínimo, e ver se reproduz os sintomas do paciente. O que muitas vezes acontece é que você tem algumas regiões com hiperalgesia, que não são regiões de pontos trigger, que você acaba confundindo, e aí vai que vai, aí vira um bolo só. Então, o grande problema que eu vejo é diagnóstico. Léo, diagnóstico. Eu vou falar uma coisa para você, que eu até mando esse artigo para você, Samuca. Foi um artigo, é porque na disfunção temporomandibular, Léo, tem os critérios de diagnóstico, e eles pregam para as artralgias, 0,5 kg de pressão em bolinha na ATM, ponto. Tem uma boa sensibilidade e especificidade. Para as dores miofaciais, para as dores musculares, de 1 a 2 kg de pressão, pode perdurar até 10 segundos e ver se a dor vai referir ou não, mas se ela vai ser familiar, igual você falou. Mas, olha que coisa louca. Tem um artigo que eles pegam pacientes assintomáticos, que não têm disfunção temporomandibular, e eles fazem pressão de 0,5, 1, 2 e 4 quilos. Eu conheço esse artigo. O de 4 e o de 2 quilos, todos referiram dor. E eles mapearam, e as dores chegaram bem próximas.
Isso acontece muito na clínica, que o Léo falou. São pacientes que têm uma alteração somatosensorial, talvez, e não uma doença. E além do mais, Léo, eu vou um pouquinho mais fundo. Acabei de falar que os critérios de classificação falam de 1 a 2 quilos de pressão. Olha aqui, ó. Vamos supor que a Ágata é magrinha, menininha, sabe? Pequenininha. Aí eu vou colocar 2 quilos aqui e vou colocar 2 quilos no temporal, o mesmo 2 quilos que eu vou colocar no você, Léo, porque você é forte. Pois é. Será que não vai dar um falso positivo? Exato. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Aí vem a literatura falando... Peraí, ó, vamos apagar com gasolina? E os músculos que a gente não tem contato direto? Exato. Você pega, por exemplo, algum músculo que você tem que palpar, tipo, vamos pegar um romboide. Você não consegue tocar diretamente o romboide, você tem que palpar por cima do trapézio. Como é que você dobra? Aí, exatamente. Aí a dor é do romboide ou do trapézio? Exato. E aí, quem que é que está sensível ou não está? Aí eu acho que começa a ter problema sério no diagnóstico. Aí vem outros estudos e pede para você fazer uma força isométrica. Você não consegue pegar o pterigoide lateral. Aí você faz uma protusão. Só que a protusão quem faz? Pterigoide medial, pterigoide lateral e o feixes do masseter. E outra, qual força que eu vou empregar para... Qual que é a força que eu vou pedir para o paciente fazer? Sei lá, uma pressão de 5 quilos, uma pressão de 10? Cara, então tem muita coisa interessante. Eu acho que o ponto gatilho... Existe alguma coisa acontecendo no músculo. Agora, se a gente tem habilidade para diagnosticar ou não... Uma coisa tem, tanto é que vem, eu não sei por que esses estudos não decolaram ainda, que é a termografia. Né? A termografia, apesar de ser chata, que eu já tentei fazer um estudo desse, você tem que deixar o paciente em temperatura X por tanto tempo, não sei o que, uma distância entre o paciente e a máquina de X, e realmente você vê pontos isquêmicos. E aí, quando você vai naquele ponto isquêmico, aquele ponto de baixa vascularização, é um ponto dolorido. Entendeu? Doloroso, que pode ou não reproduzir a dor, mas é familiar. Então, tem muita coisa que a gente pode, né, perceber ainda nesses pacientes. O ponto gatilho, na minha opinião, ele existe. O que a gente precisa entender são os critérios. A gente precisa deixar mais claro esses critérios. Eu queria abrir aqui, Marcelo. Tem como? Eu vou jogar minha tela só para mostrar a conclusão de um trabalho aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, rapidinho, só para jogar para vocês. Tela cheia, né? E essa técnica essa calibragem entre profissionais é muito complicada, né? A gente calibrar o nosso dedo para X quilos de pressão. Você conhece aquele estudo de confiabilidade dos graus do Maitland? Não. Tem um estudo que eles fizeram lá em São Carlos, publicaram na Revista Brasileira de Fisioterapia. Sei. Eles pegaram vários caras que trabalhavam com Maitland. Aí falaram assim, ó, o seguinte, vem aqui nessa balança de precisão e faz o seu grau 1, 2, 3 e 4. Aí os caras foram lá, 1, 2, 3 e 4. Beleza. Uma semana depois, chamaram os mesmos caras e falaram assim, ó, vem aqui e faz seu grau 1, 2, 3 e 4. O que aconteceu que foi muito louco? A confiabilidade entre eu comigo mesmo, ela se manteve. Então, o meu grau 1 continuava grau 1. Mas que na balança era igual 4. Só que o que acontece? Às vezes o meu grau 1 era o seu grau 3. Então, assim, quando você tem o Maitland é o clássico, né? Os 5 graus do Maitland. Eles pegaram os 4 graus de mobilização e não tinha confiabilidade entre examinador. Só intra. Mas o seu grau 1 continua grau 1 depois de uma semana. Isso é o complicado. E no trigger point? Mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Exatamente. Aqui, ó. É que para mim não vai aparecer, né? Não aparece. Eu queria mostrar para vocês. É que depois eu sumo, né, Marcelo? Eu não consigo me ver, né? Eu não consigo me ver.
queria mostrar para vocês, eu vou ler rapidinho aqui, ó, o consenso internacional sobre critérios diagnósticos e considerações clínicas dos trigger points. Eu vi esse. Você viu esse, né? De 2017 da Pain Medicine. Uhum. Do De Las Peñas, que é um espanhol, um grande pesquisador, e o Ian Domerholt. E aí, foi um consenso entre vários profissionais, exato, né? Vários, em Delphi, né? 80 profissionais falaram que existe a banda e tudo mais. Exato. E aí você vê aqui, ó, o painel Delphi propôs pelo menos que você tenha 2 dos seguintes critérios para você dizer que é um ponto gatilho, né? Então você tem 3 critérios, pelo menos 2 tem que ter um ponto hipersensível, a dor referida e a porra da banda tensa, né? Esse é o grande problema, porque nem sempre, isso é um consenso entre clínicos, mas nem sempre você vai achar essa banda tensa. Então, acho que a gente precisa refinar, entender um pouco melhor. Você sabe que tem um livro que está bem atualizado, eu achei bem legal, das várias teorias de pontos gatilhos, que é o do... Eu não vi ele em português. A última edição do Trevor Simons lá, só que feita... Tem o mesmo nome, mas é feita por uma galera aí, dentre eles, acho que o organizador, o editor, é o De Las Peñas. Eu tenho esse livro, não sei se vocês têm. As teorias de ponto gatilho dele, né, estão bem atualizadas, muito interessante. Mas é isso, ó, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, hipótese 4. Eu acho que o que está ajudando a gente até então é que é uma dor familiar. Então, realmente... Exatamente, Rafa. Se você for resumir tudo, isso, concordo. Um teste provocativo que gera uma dor familiar. Poxa, se você provocou aquilo e gerou aquela dor, então ali é o ponto. Porque não faz muito sentido você não ter. Agora, você tem que ter muito... se você não tem a calibração, se você não tem isso, pelo menos tenha isso em mente, que a pergunta tem que ser feita. Essa parece a sua dor? Porque você pega um paciente fibromiálgico, você vai apertar o paciente, ele vai sentir dor no corpo todo. E não é a dor que ele está te queixando. Não, eu tenho essa dor também, mas a que eu estou vindo aqui não é essa, não. Né? Teve um colega aqui, o Felipe, eu não entendi, o Samuca. Ele falou, eu entendo o ponto gatilho como uma tentativa do corpo humano gerar estabilidade, tipo um sindesmófito osteófito, mas é um devaneio meu. Né? Felipe Sanches. Bom, eu acho assim, o trigger point... história da adaptação postural, né? Acho que é isso que ele quer dizer, né? A gente tem, por exemplo, uma resposta de proteção local do músculo, alguma coisa assim. Isso e assim que foi feito as primeiras teorias dos trigger points, né? Que era que entrou um ATP para fazer a contração e não conseguiu entrar um segundo ATP para fazer o relaxamento, e aí manteve aquela tensão. Mas é que essas teorias chama teoria da crise de energia, se eu não me engano. Exato. Já foi eu lido com esses pontos gatilhos, com essas dores miofaciais, vamos falar assim, né? Com uma fisiopatologia que eu mais estudo hoje, que é uma sobrecarga que aquela musculatura está tendo, um acúmulo de acetilcolina, gerando uma isquemia, porque a musculatura fica mais contraída e perde muita vascularização. Quando perde muita vascularização, ele libera mediadores, aquela hipóxia tecidual, né? Aquelas citocinas, libera mediadores inflamatórios, que são substâncias algogênicas. As substâncias algogênicas, aí sim é uma tentativa de compensar, porque elas são vasodilatadoras, mas são algogênicas, dói. E esse acúmulo de substâncias algogênicas, que é substâncias P, CGRP, glutamato, são pró-inflamatórias, que geram estímulos noceptivos. Aí, gerando estímulo nociceptivo, se isso perpetuar, sobrecarrega o subnúcleo caudal. Aí sim gera convergências neurais e tal. Então, eu sigo mais ou menos nessa linha. Rafa, mas tem uma coisa importante, né, Léo e Rafa, que eu bato muito nisso, eu reforço muito, né? Quando você vai avaliar, por exemplo, um paciente com indícios de sensibilização central,
e você pega o pescoço desse cara, por exemplo, nem sei como você fala, mas você pega o pescoço desse cara, e aí você vai lá e dói, 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 dói. Ah, tudo dói, Samuel. Aonde você palpar no meu pescoço, todos os músculos doem. E aí o cara desavisado, né, às vezes não teve uma formação adequada, vai achar que tudo isso é ponto gatilho. Uhum. Né? E aí na brincadeira de querer, na inocência de... Brincadeira não. Na inocência, às vezes, de querer ajudar esse paciente, você pega um migranoso crônico, tá extremamente sensibilizado, aquilo ali não tem um ponto gatilho sequer, aquilo ali é tudo um tender point, digamos assim, é sensibilização, né? Você vai querer apertar o danado do ponto e o cara chega ruim na sua clínica, ele sai pior, simplesmente você sensibilizou mais ainda. Então, você tem que tomar muito cuidado também. Você falou tudo, Samu. Aí vai no que a gente estava falando antes, que era critério diagnóstico. Esse é o problema. Fala, Rafa. Não, eu ia complementar o Samu, que ele falou tudo. Isso aí é muito comum, né? Essa alteração que o paciente tem de sensibilização, de modulação de dor, né? Esses pacientes têm baixa modulação de dor. E eu falo para todos os meus colegas, esses pacientes, menos é mais. Então, assim, menos dedo é melhor. Ah, não quero dedo. Eu vi que o dry needle é mais eficaz do que a digitopressão. Meu Deus do céu. Pode ser que seja, tem literatura que fala que pode ser que sim, mas tudo tem a sua hora. Você está fazendo um procedimento invasivo. Você gera um processo inflamatório. Vai ter uma resposta nociceptiva. Será que essa resposta vai ser interessante? Então, eu acho que o Samuel falou tudo. Então, vamos respeitar esse paciente. Tem pacientes meus, Samuca, interessante, que eu faço análise, tal, abro, tá abrindo a boca direitinho e tudo mais, que eu quero ver de onde está vindo aquela dor. O paciente com a dor, eu faço uma palpação. Não, doutor. Ai, é essa minha dor. Foi lá para a cabeça. Tiro, está feito meu diagnóstico. Eu não preciso mapear mais esse paciente. Acabou. Se eu mapear tudo, porque eu tenho aquela meu critério, minha ficha clínica com desenho, não, que eu quero ver que tem trig aqui, eu quero ver o esternocleido, suboccipital, você vai fazer um bom diagnóstico, eu concordo, mas essa paciente muito pouco provável vai voltar. Ou vai voltar bem sensibilizada, vai te ligar no outro dia e falar, olha, doutor, não sei o que você fez, não, eu estou mal. E esse é o feeling clínico, né? Esse é o feeling clínico, né? Feeling clínico. E outra, nós estamos falando aqui muito de migrânia, de dores de cabeça, né? A gente tem que respeitar e saber também entender a fisiopatologia das primárias, né, Samuca? Muitos colegas meus falam, o que eu faço numa fase pós-drômica? Nada! O cara está com uma fase pós-drômica, está todo sensibilizado, não fica apertando, não. Deixa. Você está me entendendo? Então, a gente tem que realmente estudar, dar encaixar a fisioterapia, porque, literalmente, a gente não vai achar na literatura protocolos fisioterápicos para a fase pré-drômica da migrânia, protocolos fisioterápicos para a crise migranosa, protocolos fisioterápicos para a fase pós-drômica. Né, Samuca? Exatamente. Não, com toda certeza. E aí eu queria levantar uma questão aqui, Rafa, e Léo, que tem a ver com a nossa pauta aqui, mas eu queria... a gente pegou um gancho aí, eu falei, tem que fazer isso agora. A gente está falando de ponto gatilho. Rafa, eu vou te perguntar uma coisa. Se você que está nesse meio odontológico, digamos assim, o Léo vai entender o que eu quero dizer. Você está nesse meio odontológico. O cara apareceu lá para um colega seu dentista, tá? Com uma disfunção temporomandibular X, ele viu que era uma DTM muscular, achou um ponto gatilho e falou, não, eu vou fazer o meu tratamento aqui, vou te encaminhar para fisioterapia, mas eu vou liberar esse ponto aqui, eu vou fazer um agulhamentozinho aqui nesse ponto e tal. O dentista foi lá e fez uma conduta miofacial, digamos assim. Tá? É uma conduta que nós fazemos também. Isso. Né? Isso te incomoda? Quais são as ferramentas
Se é que existem as ferramentas privativas, que talvez aquilo ali é do fisioterapeuta ou não é, a própria liberação miofascial, que eu uso bastante, o Rafa deve usar bastante. O termo é um termo subjetivo, a gente pode conversar sobre isso mesmo. Mobilização de tecidos moles, que seja. Não sei a experiência do Léo, se ele trabalha com esse tipo de coisa ou não. Mas eu entendi onde você quer chegar. Você entendeu? Nós teríamos recursos privativos nossos, Samuca, ou a gente não deveria se preocupar com isso? Eu quero ouvir a opinião dos dois. Eu acho assim, eu particularmente, eu não me preocupo, eu não me sinto invadido em nada disso. O que me chateia muito é o que é vendido para o paciente. Eu não vejo muito a liberação miofascial, mas sabe o que eu vejo muito? Muito? Laser. O dentista utiliza o laser. Sim, para tratamento de artralgia e dor miofascial. Agora, minha pergunta é, o que a literatura fala sobre a aplicação de laser para as dores miofaciais? Nem fala. A minha pergunta é, será que uma aplicação de 40 joules, uma vez de 2 em 2 meses, vai funcionar? Você está me entendendo? Então, assim, então é para quê? Você quer fazer o quê? Um placebo? Perfeito. Agora, você quer vender isso para o paciente? Isso me chateia. Vender isso para o paciente. Eu sempre tento, assim, explorar o máximo de todas as especialidades em todas as áreas. Então, assim, eu acho que o fisioterapeuta também deve saber não ajustar, mas avaliar uma placa oclusal. Olha que fantástico. O paciente está lá, você fala, traz sua placa que eu vou dar uma olhadinha. Você vê as guias, por que não? Vai lá no seu dentista que eu vou mandar uma cartinha para o seu dentista falando que a placa está assim, assim, assado para ele ajustar. Poxa, por que sempre tem que ser ao contrário, sempre da gente? Entendeu? Agora, o agulhamento eu não sinto porque, na realidade, eles fazem muito já isso, né? Tanto o agulhamento quanto o bloqueio, né? Que é a agulha com anestésico sem vaso constritor. Você está me entendendo? O que me chateia mais é o que vende. É o que vende ultrassom. Fazem muito ultrassom. Entendeu? Mas será que funciona? Para que fizeram ultrassom? Ô, Léo, o que você acha disso? Nem a literatura tem. Diga aí, Léo. Tem algum recurso privativo? Porque de vez em quando a gente vê briga entre classes sobre isso. Eu já ouvi falar sobre zumbido, o pessoal que trabalha muito com zumbido, a questão com fono, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso? O que eu acho é assim, cada profissão tem a sua área de atuação. Mas quando a gente fala, por exemplo, de DTM, o que a gente precisa contextualizar é assim, qual é a intenção que você tem com o recurso, que é o que o Rafa falou? Será que esse recurso vai ter o efeito necessário? Porque, assim, você precisa ter um tempo... Só que qual que é o outro lado da história? O outro lado da história é assim, a gente tem muito ortopedista falando o que o fisioterapeuta tem que fazer. E aí a gente fica louco de raiva com isso. Só que eu conheço um monte de fisioterapeuta que fala assim, não, vou passar uma dieta para o meu paciente porque ele está com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer... Então, assim, a gente precisa entender todos os lados. Então, se a gente não gosta que invadam a nossa área da fisioterapia, mas aí tem aquela linha tênue, por exemplo, nos casos de DTM. Nos casos de DTM, é a atuação do dentista, da odonto e da físio. Então, aí é uma linha muito tênue dos dois. Mas, por exemplo, a gente sabe que alguns pacientes, por exemplo, com cefaleia, têm como gatilho alguns alimentos específicos. Então, alguns alimentos podem ativar cafeína, açúcar, não sei o que tal. Isso não me dá o direito de prescrever uma dieta para o paciente. Pois é. Mas eu posso orientar. Olha, presta atenção com a cafeína, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a gente precisa entender e contextualizar o que a gente vai fazer. Se a gente conseguir contextualizar, tá tudo bem. Agora, o problema é quando a gente fala assim, não, peraí, deixa eu pegar aqui na minha gaveta, o que tem o xizinho você pode comer. Pô, isso não é trabalho nosso.
Então a gente precisa saber ficar nessa linha. Você entrou num ponto muito importante. E outro ponto que você falou que é muito importante é o do vender, né? É o do para que serve, né? O que você quer. Eu falo que não existe técnica errada. Eu sempre falo isso em sala de aula. Turma, não existe técnica errada. Existe objetivo errado. Se você está entrando com aquela técnica para fazer aquele objetivo, aí está errado. Eu fico chateado. Agora, caso contrário, né? Os pacientes falam muito isso. Essa técnica que você fez aqui, nenhum fisioterapeuta fez e tudo. Eu falei, olha, eu não sei qual que é o seu estado clínico quando você estava no seu fisioterapeuta. Então, não tem como eu avaliar a técnica que ele estava usando, né? E qual que é o objetivo que ele estava tendo. Então, eu acho que a gente tem que fazer duas coisas, que o Léo falou muito bem. Primeiro, ver qual que é a nossa função e fazer a nossa função e não invadir a dos outros. E segundo, respeitar mais ainda os nossos colegas. Que eu acho que aí sim, eu acho que vai ser, porque se a gente ficar uma classe unida igual a da medicina, meu amigo, medicina, médico é igual motoboy, briga no trânsito. Aparece 60. Aparece 60. Cara, médico não faz coisa errada. Entendeu? Pois é e tal. Corporativismo, né, velho? É muito agora, forte. Físio, né? Cara. Fui no fisioterapeuta, mas não deu certo. Aí mandaram eu vir aqui em você. Aí logo você quer saber o nome do fisioterapeuta que ela foi, o que ela fez. Não é para saber, não é para criticar, no mínimo. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que. É aquilo que eu falei, a gente tem que evoluir. Isso aí é uma coisa que eu até ia comentar, porque assim, a falta de ética dos fisioterapeutas é muito grande. E aí quer cobrar a ética, né, velho? Exato. É muito grande. Porque assim, e começa do paciente, porque parece que o paciente quer falar. Não, eu fui naquele outro fisioterapeuta aqui atrás. Você sabe quem que é aquele aqui, né? Tá. O cara quer ver o circo pegar fogo. Deixa eu fazer essa avaliação, por favor. Deixa eu terminar. Não, mas você sabe onde ele... eu sei onde ele atende, já tá tudo bem. Vamos lá, vamos nós. Mas é difícil, cara. Então, o paciente é antiético e aí o fisioterapeuta entra no barulho dele. Só que eu só vou contar uma situação aqui que foi assim, aconteceu com a minha filha. Minha filha estava com febre. Aí a gente levou no pronto-socorro. Chegou lá, estava tudo bem. Beleza, voltou para casa, começou a vomitar, passar mal, não sei o que lá. Beleza, vamos levar de novo. No outro dia, levamos de novo. Muda de hospital. Muda não sei o que. Chegou no terceiro dia, eu já estava a terceira noite sem dormir. Puto da vida, não sei o que. Cheguei no terceiro médico. Eu falei para ele assim, pelo amor de Deus, o que ela tem? Ele falou, olha, é o seguinte, ela tem uma virose, assim, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá. E essa criança foi examinada 2 vezes em pronto-socorro por 2 pediatras e ninguém conseguiu me falar isso. Aí eu minha cara e falei assim, olha, eu examinei ela hoje, meu diagnóstico hoje é esse, os outros dias eu não sei. Exatamente, eu não sei o estado clínico dela antes. Tá vendo? Aí, na hora que ainda entrei no carro, fiz assim, puta que pariu, tava puto, sem dormir 2 noites, ainda tomei um tapa na cara de corporativismo e tenho que ir embora com essa. Vai dormir com essa agora. Exato. Assim, a gente precisa começar a fazer um pouco isso como fisioterapeuta. É um bom caminho. Exatamente, só que a gente não vê muito isso, não vê muito isso, a gente não vê isso na fisioterapia. Dica para quem está assistindo, vai começar a ser um pouco mais corporativista. Se a gente fosse, né, Rafa? Se a gente fosse, né, também a gente seria muito mais forte, né? Não baixasse a cabeça para muita coisa teve uma vez, né? Teve uma vez que eu estava atendendo uma paciente com uma colega e atendendo junto e no curso era uma outra professora e aí o paciente veio muita dor e tudo mais. Aí o paciente falou, mas você já foi tratar? Já fui, fulano me tratou. Eu falei, perfeitamente, eu fechei o diagnóstico, falei, vamos fazer isso. Aí a professora, você já vai chegar com corticoide intraarticular? Eu falei, olha, eu conheço como que é o profissional que atendeu esse paciente, o cara é bom. Se o cara não conseguiu, não vai ser um anti-inflamatório bombi que vai tirar isso não, vamos entrar com a sola. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que chegar assim, respeita, vamos lá, vamos embora, não é? A gente tem que conhecer também, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos... É uma coisa que eu admiro bastante da medicina, é isso, né? Que a gente precisa aprender, que é o corporativismo. Tem um ponto ruim, mas tem um ponto bom, eles se protegem, né?
ninguém fala mal de ninguém ali. Você vê muito isso na odonto, Rafa, ou não? Existe isso na odonto? Eu vejo que existe uma ética profissional absurda, mas nos bastidores é igualzinho. Na hora de falar, igual eu estou falando com vocês aqui, não, maravilha, mas entre a mim vai sapeca. Cara, é triste. Eu acho que é medicina. A medicina tem que ensinar um pouco mais, cara. É a profissão mais consolidada, né? Tem mais tempo. Por exemplo, é a segunda bancada do Congresso Nacional, né? A primeira bancada de profissão no Congresso Nacional são os advogados, a segunda são os médicos. Então, assim, é uma profissão muito mais estruturada, muito mais infiltrada em todos os ramos da sociedade. Tem muito político que é médico, entendeu? Então, assim, quantos... E aí tem um negócio que foi até engraçado. Aqui no estado de São Paulo, teve um fisioterapeuta que se candidatou a deputado estadual. Aí eu falei, ó que interessante, tem um fisioterapeuta para votar. Quantos fisioterapeutas nós somos no estado de São Paulo? Na época era 110 mil. Falei, vamos ver quantos votos o cara recebe. O cara recebeu 3 mil votos. Falei, aí depois o fisioterapeuta vai reclamar que não tem representação. Não tem representatividade. Aqui em BH foi isso. Quando tem um fisioterapeuta para votar, não vota. Aí depois fala assim, mas se a gente tivesse uma representação... Ué, cara, mas quando estava lá, você não votou. Exatamente. Teve um colega meu que eu briguei. Eu falei com ele, poxa, cara, por que você não votou? Porque queria aparecer, quer ir para aparecer. Enfim, Léo, deixa eu fazer um adendo aqui que eu achei interessante que você falou. Tem um colega aqui, o cara, assim, todos os meus pacientes cirúrgicos eu mando pro cara. Se ele falar que é para fazer cirurgia, é para fazer cirurgia. Ele é totalmente conservador, um cara, sabe, racional. Currículo dele, ele era dentista, fez bucomaxilo, depois fez medicina, otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço. O nome dele é Bernardo Scarioli. E teve uma vez que eu atendi um paciente, falei, B, eu vou te encaminhar esse paciente, o paciente pós-operatório de ortognática, mas não deu certo, e aí eu vou te encaminhar, porque falou que não quer voltar para o médico, pra você dar uma olhada. Tá bom. Eu falei, B, mas você conhece médico e tal? Eu sei o que é, mas deixa eu te falar, cara, não é toda cirurgia que dá certo, não, cara. Tá vendo? Ponto, cara. Ponto. Acabou, né, velho? Cara, Léo, quantos pacientes, se você falar semana passada, quantos pacientes você atendeu? Semana passada. Hipotético, 50. Léo, você reabilitou os 50? Você deixou os 50 felizes? Cara, não. Então, gente, a gente tem que começar, né? Samuel vai ser um péssimo... Os únicos que dão 100% de resultado são os influencers do Instagram. Mas é isso que eu ia falar agora, entendeu? Atinge 100% de resultado. Se você for pensar em estatística, a gente vai falar mal do Samuel. Samuel só reabilita cefaleia primária, secundária, etc. Mas cefaleia, vamos falar das primárias. Se eu considero que o paciente está reabilitado, então, você fez um bom serviço, 80% de melhora, é sucesso. Olha só. Então, o Samuel, o paciente vai chegar sempre do Samuel e falar assim aqui, 80%, melhorei, melhora 80% lá, não dá muito certo, não. Não vai reabilitar, Samuca. Você concorda? Então, a gente tem que ser, né, tem que... E aí, é isso que me incomoda, porque a gente tem que ser muito verdadeiro. Eu tenho um curso online, o Léo tem, né? O Léo trabalha no online também. A gente tem que ser muito verdadeiro no que a gente ensina para o pessoal, mesmo no presencial. Não existe milagre, cara. Isso que me incomoda, Rafa, de certa forma me deixa indignado, é vender uma coisa que não existe. Vender sonhos, né, Rafa, às vezes. Tenha 100% de resultados, descubra a causa da dor do paciente na primeira sessão. Cara, tem paciente que senta na minha frente, eu olho, e depois eu vou puxar o último tópico, para a gente não estourar o tempo, tem a ver com isso que eu vou falar. O paciente chega e fala, a minha dor de cabeça é assim, assim, assado, eu já passei por 3 neuros, assim, assim, cada um me deu um diagnóstico, hoje eu tô assim, assim, assado, eu olho para ela e falo assim, cacete, que raio de dor de cabeça que é? Isso aqui é uma cefaleia persistente crônica diária, mas eu preciso entender melhor, sabe? Então, tem vezes que você vai ter mais trabalho de chegar no diagnóstico.
Com certeza. Talvez você não vai conseguir. Você fala, cara, passou por 3 neuros ferrados, muito bons, cara. Entendeu? E veio aqui na físio, porque o neuro também pediu para ir para fisioterapia, aí você olha e fala, caramba. Aí você, no segundo dia você conhece um pouco mais a paciente, no terceiro dia você conhece um pouco mais a paciente, você já está trabalhando ali funcionalmente, com sinais, sintomas e tal, mas muitas vezes você não consegue bater o martelo, né? Muitas vezes você vai ficar um pouco na dúvida, muitas vezes você não vai conseguir resolver, né? A gente tenta cada vez mais se aprimorar para conseguir dar mais e mais resultado para o paciente. Mas não é todo mundo que a gente vai melhorar. Eu acho que a gente tem que ser sincero nisso. Então, Né? o grande problema disso é assim, ó, que é uma coisa que eu falo muito em rede social e é por isso que a galera bate sem dó. Que é o seguinte: marketing é diferente de conteúdo. Muitas pessoas têm uma estratégia de marketing maravilhosa que te vende areia no deserto, só que essa pessoa não tem conteúdo nenhum. Quando você vai utilizar essas ferramentas que você acabou comprando, elas não funcionam exatamente como tem que ser, e o cara que compra fica totalmente desamparado. E aí, quando você traz isso para o mundo real e fala assim, mas pera um pouquinho, esse perfil de paciente tem que ir para cirurgia, essa dor lombar não é tratamento conservador. Ah, como não? Não, não é. Não, mas eu comprei o melhor curso de hérnia discais do mercado, mas não interessa o curso que você comprou. O curso que você comprou trata as hérnias que são possíveis de serem tratadas, não todas. E uma porcentagem das hérnias, que é muito pequena, tem indicação cirúrgica. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, em alguns casos, exatamente o que o Samuel falou. Fechar o diagnóstico de um paciente, às vezes demora 3 atendimentos, 4 atendimentos, e tá tudo bem. Cara, Mackenzie fala até 5, né? Quem segue Mackenzie fala até 5, cara. Tá dentro de um processo de diagnóstico, vamos lá. É assim que funciona. Só que, quando o cara vai te vender a maravilha que ele faz, não é assim que ele fala. E aí, o cara compra, e o que eu fico preocupado? Que aí volta um pouco naquilo que a gente falou. O fisioterapeuta compra uma coisa, ele não tem um critério para comprar, muitas vezes ele pega cartão de crédito emprestado e parcela em 12 vezes, compromete o dinheiro dele, não tem o resultado que ele esperaria ter, ele não converte aquilo em dinheiro diretamente, e aí ele fica num buraco porque ele não aprendeu a avaliar, ele não teve formação científica, ele não viu quem era que ia dar o curso, ele não sabe se aquilo funciona ou não, e ele está totalmente vendido. E ele não tem amparo de nenhum lado. E aí ele vai para o muro das lamentações, né? Que aí ele não tem o que fazer. E não tem nem para quem reclamar. E aí eu quero fechar com vocês, a opinião sincera de vocês, se atualmente, Rafa, na área, vamos falar da área que você trabalha, o Léo na área que trabalha, se você quiser também colocar toda a formação osteopática... Deixa eu fazer só uma pergunta para o Léo antes. O Léo foi tomar água. Ô, Léo, quantos filhos você tem? Porque eu vi um monte de pé de tatuagem falando, cara, ele tem milhões de filhos. Eu olhei quando ele foi tomar água, eu falei, não é possível, cara. Eu vi no mínimo 6 pés aí. É Alicia, Guilherme, Valentina e Martim. Meu Deus do céu. Mas agora eu parei porque não tenho mais braço. Por favor. Graças a Deus, você não tem mais braço. Jesus amado. Diga, desculpa, Samuca. Só para a gente poder fechar, o Rafa pode falar dentro da área de cabeça e pescoço, o Léo fica à vontade também a falar, porque eu quero até entender também como que se pensa dentro da visão osteopática em relação a isso. O fisioterapeuta brasileiro, vamos falar do fisioterapeuta brasileiro, ele está apto ao acesso direto de paciente? Ele receber, ele conseguir diagnosticar, utilizar todo o conhecimento, a capacitação, com a formação que ele tem condições hoje, olhar uma red flag, seja da área que for. O Rafa, eu queria saber, dentro da área de cabeça e pescoço, o que você acha? E o Léo? Olha, assim, nossa. O Samuca, não. Não, sabe por quê, Léo? O Léo, ele puxou a cabeça, ele pensou,
Como é que eu vou falar isso de forma mais suave? Cara, não tem. Eu estou tentando forma suave, mas não tem. Eu estou tentando, mas eu ia até generalizar. E não é só uma pergunta provocativa, não. É para a gente... Não só cabeça e pescoço, sabe, Samuca? Eu acho que não tão preparados para... Do mesma forma que chegar um paciente para mim fazer uma avaliação de uma dor no quadril, eu não estou preparado, eu preciso desse diagnóstico, porque eu não estudo. Eu não estudo. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu não estudo joelho, não estudo tornozelo. Não é só a área, eu estudo cabeça e pescoço. Tanto é que quando o paciente se reabilita, o paciente vira seu fã, né? Aí ele fala, olha, eu estou com uma dor agora no punho. Cara, eu preciso de você. Você não é fisioterapeuta? Eu falei, sou, mas então você me trata? Não, porque eu não sei avaliar, eu não sei tratar, eu já saí dessa área. Então, infelizmente, a gente tem que ser humilde para ver até onde a gente pode ir. Eu vejo assim que a gente tem potencial para sim. Hoje, com certeza, eu posso falar com toda a firmeza do mundo que eu consigo fazer um diagnóstico de disfunção temporomandibular ou dor orofacial ou o que for cabeça e pescoço. Uhum. Agora, também posso falar com toda franqueza que eu não sei avaliar um LCA. Ponto. Eu acho que a gente tem potencial, muito potencial, mas temos que praticar, temos que estudar, temos que clinicar, né? Isso. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que vocês me entenderam, né? Eu acho que a gente tem potencial para sim, para fazer potencial, um diagnóstico, para fazer um mas bom tem muito chão ainda. E outra, para discutir com outros profissionais. Você sabe por que eu falo isso? Eu vou abrir um parêntese. Ô, Léo, ao meu ver, vamos falar dor crônica, mas é migrânia, o que você fala é o que for. Na meu ver, não tem como tratar um paciente crônico, paciente de difícil controle, sem medicamento. Então, se eu não consigo tratar um paciente crônico sem medicamento, salve, viu? Vamos ser, né? Salve as patologias. Eu sou fisioterapeuta. Por quê? Como? Eu não entendo de medicamento. Isso não entra na minha cabeça. Aí, no meu curso, eu tenho um módulo de fármaco. Eu vejo nitidamente, quando eu entrei na disciplina dor, eu fiz questão de fazer um curso, aprimorar leitura corporal. Então, eu consigo, a gente tem técnicas para ver, e a gente vê direto os alunos completamente dispersos. Aquilo ali não é importante para o fisioterapeuta. Por quê? É porque eu não prescrevo. Então não é importante. Eu falei, mas gente, como não é? Você está tratando um paciente que você tem que modular a dor. Se você não está conseguindo modular com técnicas fisioterápicas, você tem que chegar para o seu médico e falar, olha, o paciente não está modulado. Eu estou tentando entrar. Tudo que eu faço é muito estímulo. Eu preciso de medicamento um pouco mais forte, ou o que for, que entre mais no sistema nervoso, o que for. Você está me entendendo? A gente tem que ter esse negócio. O Léo falou uma coisa interessante. Tantos por cento, 10%, não sei o que você falou, Léo, é cirúrgico de coluna. Perfeito. Vocês entendem quais são as cirurgias que são feitas? Quais são os efeitos adversos? Qual vai ser o pós-operatório? Qual que é o risco do paciente? Gente, a gente tem que saber. E muitos fisioterapeutas querem fazer o serviço deles. E isso é uma cultura nossa. E quebrar cultura é igual quebrar cultura no Brasil. É difícil. Vai levar anos. Por isso que eu falo, não, mas temos muito potencial. Muito potencial. Léo, o que você acha? Eu vou seguir o relator. Concordo, só que eu acho assim, o buraco é mais embaixo de novo. Eu acho que a gente não foi preparado para estar no primeiro contato. O problema não é do fisioterapeuta hoje. O problema é que a gente não... Porque, por exemplo, identificação de bandeiras vermelhas.
A porcentagem, vamos pensar assim, a porcentagem de pacientes com bandeiras vermelhas, de uma dor lombar, por exemplo, é muito pequena no consultório. É muito pequena. Vamos pôr que chega no máximo a 3% dos pacientes que chegam no consultório, e a gente vai... Só que qual que é o grande problema? Se você não for treinado para identificar, você não vai fazer. Então, o maior problema é assim, a gente precisa de um processo de educação continuada para estar treinado para fazer essas coisas. Se a gente não tem um processo de educação continuada, como profissional, a gente vai tratar a bandeira vermelha, a gente não vai conseguir identificar, a gente vai fazer coisa errada. Então, o que eu acho é assim, de novo, a gente não está preparado hoje, mas porque a gente não foi preparado para fazer isso e a gente não estudou isso dessa forma. Então, a gente foi preparado de outro jeito. Aí a gente foi jogado no mercado e, de repente, fisioterapeuta é primeiro contato. Porra, e agora? Então, assim, eu leio o artigo de bandeira vermelha, atualização, não sei o quê, e vocês também fazem isso. Sim. Agora, de novo, quantos dos profissionais que vocês conhecem que fazem esse mesmo exercício de educação continuada? A gente, provavelmente nós três aqui, a gente lê artigo científico todos os dias. É a nossa rotina do nosso dia a dia. Você lê um artigo, 2, 3, 5 por semana, com tranquilidade, porque a gente está acostumado a fazer isso, a gente se atualiza dessa forma. Quantos profissionais fazem a mesma coisa? É mínimo. Então, a gente está usando a nossa referência, só que a maioria não está na nossa referência. Então, a gente precisa estudar muito mais para estar nessa posição. E a gente tem muito potencial. Só que hoje eu não sei se está todo mundo preparado, não. Você sabe que, rapidamente aqui, uma história, a gente está caminhando já para o final, mas rapidamente uma história de um colega meu mandou um áudio num grupo de WhatsApp nosso, de amigos. Ele falou assim, eu estou indignado porque eu preciso contar uma coisa para vocês. Ele trabalha muito com coluna, e ele foi atender um paciente na casa dele, um senhor já de idade, e foi examinar, o cara não conseguia se mexer, de tanta dor. Ele chegou para aquele senhor e falou, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, eu não vou conseguir colocar a mão no senhor. O ideal aqui seria talvez um exame de imagem, uma avaliação médica melhor. E ele é um dos caras que assim, eu admiro muito, é um grande clínico, ele é professor também, então ele sabe o que ele está falando. E ele falou, olha, o ideal aqui, nesse momento, seria uma consulta médica, pedir um exame de imagem, verificar melhor isso aqui, por causa desses sinais assim, assado, e depois eu volto e tal. O filho deste senhor ligou para ele e descascou ele. Falou assim, porra, o que você falou para o meu pai? Meu pai quer marcar uma consulta médica agora, você tem que medir suas palavras, o que você falou para ele, porque o médico falou para ele que ele precisa de fisioterapia e não sei o quê, e você vem aqui, e você não é médico, e blá, 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 falou um monte para ele. Ele falou, olha, ele tem esses sinais, isso. Se o senhor quiser levá-lo, ok. Se o senhor não quiser, tudo bem, mas fica aqui o meu diagnóstico. Bom, levar. O cara estava com uma fratura na lombar. E ele no áudio tinha falado, gente, aquilo ali é uma red flag. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas é uma red flag. Só que o cara me descascou, gente. Parará. Depois ele veio todo assim, ó. Filha da mãe, ah lá, eu estava certo, o cara fez o diagnóstico lá, fez o raio-x e deu. Entendeu? Então, assim, o Léo estava falando, né? São poucos os profissionais que estão preparados para esse olhar, né, mais treinado, esse olhar clínico mais treinado. A red flag eu sempre... Isso é todo dia que você tem todo que estar dia. Eu pego o paciente, em aulas, assim, eu falo sempre para os alunos, toma só com muito cuidado, né, que a red flag, ela aparece pouco, mas ela aparece, então você tem que estar preparado. Se você quer ser um profissional de acesso direto, tomando como exemplo a red flag, vai aparecer, uma hora ou outra vai aparecer, e aí você vai ter que se virar, saber. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo assim, ó, você tem que aprender a conhecer. Quando a gente fala das cefaleias, eu falo assim, você tem que aprender a conhecer as cefaleias para aprender a reconhecê-las e saber quando tratar, quando encaminhar. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mais preparado você está para o acesso direto. Mas nesse momento eu concordo com vocês dois. Nós temos potencial,
mas tem muito arroz com feijão para comer ainda. Não adianta só, né, o conselho ou qualquer coisa que fala assim, ó, você é um profissional de acesso direto, você está preparado, tarará. Tá, mas se o cara não está preparado desde a formação lá, que nem o Léo falou, né? A gente não foi feito para isso lá atrás. Isso tem mudado, né? É uma questão de cultura, né? Gente, eu falo assim, o potencial da fisioterapia é tão grande, que poderia ser um auxiliar, eu falo até pela cefaleia, Samuel. O que você prefere? Fazer se fosse o médico, perguntar a clínica da paciente para paciente ou perguntar a clínica da paciente para o fisioterapeuta? O fisioterapeuta poderia dar uma informação muito melhor do que a paciente, porque a paciente às vezes confunde questões de dores e tudo. E realmente, se a gente tivesse uma formação interessante, quantas vezes, Samuel, você já ligou para o médico para discutir casos? Falou, olha, o paciente está assim, o profilático está baixo, está acontecendo isso, está assim, vamos tentar aumentar. E talvez a gente poderia ser um termômetro muito interessante, sabe? Para essas patologias, né? Essas doenças. Mas cabe a gente ter realmente o conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que o rumo da nossa profissão, acho que você falou bem a palavra, né? A gente tem potencial, né? Mas a gente precisa de melhor formação, a gente precisa de melhor capacitação, muita coisa. E eu vi dentro da graduação, a nossa graduação precisa melhorar em muitos pontos. Aqui a Bruna perguntando, mas no seu curso eu falo, e ela mesma está vendo a importância da farmacoterapia. E não é passado isso na graduação, né? Eu falo muito isso também em curso você tem que aprender para você não ficar fazendo cara de paisagem, né? Na frente do paciente, você não sabe o que responder. Gente, estamos nos aproximando. Pode falar, Léo. Só na fisioterapia musculoesquelética, né? Tem aquele fisioterapeuta que fala assim, não, eu já falo, o paciente chegou no meu consultório com dor lombar, eu já falo para ele parar de tomar remédio. Puta, isso me mata, velho. A troco de quê, irmão? Você entende do que você está falando? Né? Tipo, se o cara tem uma dor neuropática, não adianta, ele vai precisar diminuir um pouco essa estabilidade neural para você fazer alguma coisa. Ou você reza muito. Aí eu falo, mas a troco de quê? Não, porque eu não gosto de remédio. Não, pera um pouquinho. A questão não é se você gosta ou não. A questão é, esse paciente precisa ou não? Para o mecanismo de dor que ele tem. Contextualiza o negócio. Mas não, eu não gosto e eu vou falar para parar de tomar. Pronto. E o pior do que isso é quando o paciente fala, eu não gosto de tomar remédio. Né? E aí você vê que ele precisa para modular aquilo, né? E ele precisa e ele não quer tomar. Eu acho que isso é um dos piores também, né? E aí encontra um fisioterapeuta que incentiva. Aí ferrou. Pronto. Aí combinou. Aí combinou. Gente, estamos nos aproximando do final aqui. Também não quero exigir demais. Pessoal, quiser mandar pergunta, aproveita, nós estamos finalizando. Mas de antemão, eu já quero agradecer a disposição de vocês, a disponibilidade, a gentileza de estarem aqui com a gente, batendo esse papo em comemoração à aula número 100 do portal. Fico muito feliz e, de verdade, fico honrado aí. Agradeço de coração vocês estarem aqui debatendo, discutindo, batendo papo, falando sobre fisioterapia, falando sobre o nosso dia a dia, tentando contribuir de alguma forma para a galera que está assistindo, que vai assistir, né? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado a você, Samuel. Mais uma vez, parabéns aí, né, cara, pelo portal, né? Eu acho que está sendo um meio de informação muito interessante. É interessante que toda vez que eu dou um curso de DTM, tem uns 2 ou 3 do portal nesse curso aí. Então, é muito legal. O mundo. O Murilo está falando aqui, tive a matéria de fármaco na graduação, de farmacologia, porém, infelizmente, a carga horária de 40 horas, ou seja, muito pouco, para uma matéria bastante complexa, né? A Eliane falou, eu não tive aula, era só para enfermagem de farmacologia. Você vê que coisa, né? Isso é uma loucura. Né? O fisioterapeuta precisa aprender que isso é importante também. Gente, entender farmacocinética, farmacodinâmica. É importante. Muito interessante. Entendeu? E é tão interessante isso, só vou dar uma deixazinha aqui, esse negócio de medicar ou não medicar, né?
como eu falei, eu não faço a odontologia de dente, né? Eu faço a odontologia da dor orofacial e disfunção temporomandibular. E na minha graduação de odontologia, a minha farmacoterapia é aquilo que o Léo está falando, a base está errada. A minha farmacoterapia foi antibiótico para fazer cirurgia, né? Profilático, antibiótico para infecção, e anti-inflamatório e analgésico. Acabou. Só que quando você forma, você pode prescrever desde anti-inflamatórios até antibióticos, anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos, duais, você pode prescrever tudo. Se você quiser, você é prescritor. Isso, entendeu? Então, aí o que eu tive que fazer? Correr atrás. Correr atrás para entender primeiro o melhor, a fisiopatologia das dores crônicas, o que é a modulação de dor, e depois, o que cada medicamento vai atuar em qual via, se é na via ascendente, na via descendente, o que vai fazer, o que vai me ajudar e tal. Entendeu? Então, isso aí, mais ou menos isso. Pessoal, também que está aqui, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até às 10 da noite, numa segundona. Obrigado mesmo, viu? Continuem acompanhando o pessoal aqui, acompanhando o portal, me acompanhando o professor Léo, o professor Rafael Tardan. Léo, você também tem um portal, uma plataforma de ensino, se quiser comentar sobre ela, por favor. Primeiro eu queria agradecer, e assim, a gente precisa de mais iniciativas como essa do Portal Crânio. Eu tenho um treinamento, que é uma tutoria também, depois quem quiser pode entrar lá no Instagram que eu explico melhor. Mas assim, essas iniciativas de educação continuada em fisioterapia precisam acontecer de verdade, porque assim, eu vi um estudo que fala que só quando você está na sua atuação profissional, você utiliza, em média, 1/3 do que você aprendeu na sua graduação. Então, assim, corre atrás dos seus 66%, por favor, em algum lugar decente de educação continuada, para você conseguir entregar o melhor para o seu paciente mais atualizado. Então, seja esse profissional que corre atrás dos 66%, porque 1/3 do que você vai ter na sua graduação, você vai usar no seu dia a dia. E isso serve para todas as áreas, tá? Então, é uma média geral. Talvez na área da saúde, por ter mais pesquisa, mais atualização, seja até menor. Não sei, não vi nenhuma pesquisa específica na área da saúde. Mas a gente sabe a importância da educação continuada. E esse bate-papo, assim, cara, para mim, pode chamar sempre que eu venho. Eu gosto bastante e eu falo para todo mundo assim, eu aprendo mais que todo mundo que está assistindo. Não sei vocês. Eu aprendo mais. Com certeza a gente aprende. Léo, então eu vou complementar o que você acabou de falar, que você falou, eu aprendo mais. Olha como que a gente tem que estudar cada vez mais. Quando a gente está dando aula, você aprende 80%. Quando você está assistindo aula, você aprende 30%. É duro, né? Essa é a nossa vantagem da aula, né? Essa é a vantagem da aula. Pois é. Então, qual é a mensagem para quem assiste a aula, que tem que, além de assistir, estudar. Estuda e monte um esquema. E além de estudar, monta resumo, vai montando o esquema. Aí sim você está fixando. E aí é importante, vamos falar, a gente está falando de ciência. Nós temos estudos mostrando que você fixa muito mais quando você escreve. E não quando você fica lendo pelo computador. Para você estudar, o ato de estudar é escrita. Você falou uma coisa legal, Léo, que a gente lê um artigo por dia. Graças a Deus, eu consegui colocar essa cultura em mim. E isso agora vai até gostoso. Então, assim, na segunda, eu leio um artigo. Não gostei do artigo. Perfeito. Na terça, eu leio outro. Na quarta, é o dia de eu pegar esses 2 artigos e jogar para a aula. Então, eu jogo esses 2 artigos em forma de aula. Na quinta é outro artigo, sexta é outra, e sábado jogo em aula. E você sedimenta isso, né, cara? E aí você faz que nem eu, você nunca deu 2 vezes a mesma aula. Sempre vai ter uns artigos novos. Nunca dei 2 vezes a mesma aula. Eu falo isso com tranquilidade, porque assim, cada vez você vai falar, não, vou dar uma aula de não sei o quê. Deixa eu só dar uma atualizada. Essa atualizada,
você já muda toda a aula. É isso, essa é a vantagem da aula. Acontece. É isso mesmo, cara. Eu chego, às vezes, eu vou dar aula sei lá, no sábado de manhã, às 8 da noite. Na sexta-feira eu olho e falo, eu acho que eu vou tirar esse slide. E o pior não é isso, não. E eu acho que eu vou colocar mais um. 8 horas da noite na sexta. E o problema é quando você pega aquela aula e vai atualizar, você fala assim, não, mas que slide? Nossa, eu não acredito que eu falava isso. Atualizou, rodou. Nossa, ainda bem que tem o botão delete, né? Pois é. Quando o Samuel está de prova. Quando o Samuel me chamou para dar aula sobre DTM, eu falei, Samuca, beleza, mas quanto tempo fica essa aula gravada? Pois é, isso nós vamos ver ainda. Falou, Samuca, não pode ficar muito tempo não, cara, porque, cara, ele vai atualizar, e o nego vai ver lá e vai falar, Rafael tá falando. Tá viajando. Me ajuda aí, né? Gente, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, pessoal que estava aqui também. Para quem caiu aqui de paraquedas, quiser conhecer o Portal Crânio, acesse aí, o Marcelo já deixou para vocês. Sigam o professor Rafael Tardan e o professor Léo Nascimento nas redes sociais, para vocês aprenderem cada vez mais e continuem aí lutando firmes, estudando bastante, para a gente fazer uma fisioterapia cada vez melhor para os nossos pacientes. Gente, muito obrigado, boa noite. Obrigadão mesmo por vocês estarem aí nessa noite com a gente. Tchau, até mais, gente. Boa noite. Tamo junto, é nóis, valeu. Obrigado, tchau.